As equipes já no gramado, nesse cerimonial de abertura, antes da bola começar a rolar, Vasco e Portuguesa vão agitar a quinta rodada do Campeonato Carioca. Estamos chegando praticamente na metade, né, desta fase de classificação. Lembrando, o regulamento é o mesmo do ano passado, né? 11 equipes, aliás, 11 rodadas, né, para as 12 equipes se enfrentarem. São 6 jogos por rodada, com essas 12 equipes se enfrentando. As 4 primeiras classificadas fazem as semifinais, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Do quinto ao oitavo vão jogar a Taça Rio, o último será rebaixado. Vamos confirmar as equipes. Aí o Vasco da Gama, o mesmo time que bateu Madureira no meio de semana com o goleiro Léo Jardim. Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga João Vitor e Lucas Oliveira. Novidade para essa temporada 2025. Lucas Piton na lateral esquerda. O meio de campo tem Jair, Paulinho e Tchê, outra novidade para 2025, Alex Teixeira, Felipe Coutinho e Pablo Verretti, o Messi de cabeça, como cunhou muito bem o nosso Bruno Petti no último jogo. Fábio Carilli, o novo comandante. Você vê no banco de reservas Payet, Jean David, que pode deixar o Vasco da Gama em breve, Hugo Moura, Puma Rodrigues, o Pumita, alguns destaques, o Fusato, né, que também é uma novidade para essa temporada, o goleiro reserva, formado no Palmeiras, estava no futebol do exterior, está de volta a equipe do Vasco da Gama. E o Souza, também experiente Souza, com a camisa número 5. Aí o cumprimento dos dois treinadores, você vê no detalhe o Fábio Carilli, treinador do Vasco da Gama, nessa confraternização antes da bola rolar. E agora vamos conferir os visitantes. A equipe da Portuguesa, da Ilha do Governador, que vem com o goleiro Bruno, número 1, Lucas Mota, 14, Ian Carlo, número 5, e o Irã, número 3, com Kaique na lateral esquerda com a número 15. O meio de campo tem 8, João Paulo, ao lado do 17, Wellington César na cabeça de área, 7, Anderson Rosa, mais à frente Romarinho, 10, 11, Joãozinho, 19 para Lohan, a equipe do técnico Douglas Ferreira. Douglas Ferreira estava trocando ali uma ideia com o Fábio Carilli antes da bola começar a rolar em São Januário. E aí você vê também as opções no banco de reservas para o Douglas Ferreira. Lembrando que o Vasco está invicto ainda nessa edição do Campeonato Carioca. O torcedor estava um pouco apreensivo na última rodada, né, querendo a primeira vitória depois de 3 empates. Tem agora 6 pontos, aí o Douglas Ferreira no detalhe para você. Uma vitória, 3 empates para a equipe do Vasco da Gama, que entra no G4 em caso de vitória logo mais. E do outro lado, a Portuguesa está vivendo um campeonato de altos e baixos. Vence e perde, vence e perde. Bruno Arleu de Araújo será o árbitro, com a Thaís Marques Fonseca e a Ana Vitória Ferreira nas bandeiras. E aí está o Philip George Bennett, o VAR Carioca. VAR do Campeonato Carioca tem algumas particularidades, né? O cronômetro é parado quando ele é acionado, feito também do lado oposto do banco de reservas quando o estádio permite. Enfim, são algumas peculiaridades aí do VAR do Campeonato Carioca. Último instante, as equipes trocando aquela ideia, Vasco da Gama e Portuguesa. Vamos conferir juntos aqui na tela do canal Gold todas as emoções do Cruz Maltino querendo fazer um ano diferente, o Gigante da Colina em 2025, com o técnico Fábio Carilli recém-chegado. E do outro lado, a Portuguesa tentando encerrar essa campanha ruim contra os grandes, né? Tem vencido as outras equipes, como nós falamos, Bangu e Madureira. Nessas 2 partidas, a Portuguesa somou 6 pontos, mas contra o Botafogo 2-0, Fluminense 3-1. As 2 derrotas da Portuguesa até aqui na competição. Aí a festa do torcedor do Gigante da Colina. Muita gente ficou na bronca, né? Nas redes sociais foi possível a gente observar. Esse jogo inicialmente estava marcado para as 4 horas da tarde. A alteração acontecerá agora às 9 horas da noite. A saída será da Portuguesa. Tudo praticamente pronto. O Bruno Arleu de Araújo está conferindo os últimos detalhes. E a bola vai rolar aqui na tela do canal Gold. Nós vamos juntos curtir o Gigante da Colina, o Cruz Maltino contra a Portuguesa. Aí, claro, aquele momento de fé e concentração antes da bola começar a rolar em São Januário. Dos dois lados, né? De parte a parte, você viu ali no detalhe os jogadores do Vasco da Gama e também o goleirão Bruno da Portuguesa. Vambora, Bruno Arleu de Araújo. Autoriza o árbitro. Vambora para os primeiros 45 minutos de muita emoção na tela do canal Gold. Tem Vasco e Portuguesa para você. Saída da Portuguesa.
nesta primeira etapa em São Januário. Olha como o Vasco da Gama já sobe a sua marcação. O Verratti tenta o bote. Conseguiu escapar bem ali a zaga da Portuguesa para sair jogando. Aí Tietê, já estava na primeira. O rebote fica com o Jair. Abertura com Lucas Piton. Aos poucos vamos identificando para você os jogadores de Vasco da Gama e Portuguesa. Nesse jogo pela 5ª rodada de Campeonato Carioca, que ainda não terminou, tá? Não é porque é domingo à noite que a rodada está terminando. Teremos ainda mais 2 jogos, né, na conclusão dessa 5ª rodada do Campeonato Carioca. Aliás, mais um jogo, né? Nova Iguaçu e Boa Vista se enfrentando amanhã às 6 horas da noite. Aí o João Vitor sai jogando com o Lucas Oliveira, zagueiro, uma das novidades dessa temporada, contratado junto ao Cruzeiro. Estava no futebol do Japão. O Lucas Oliveira, que já tem uma boa rodagem, né? Zagueirão que chega aí como novidade para o Vasco. Vamos conferir as odds do jogo na tela para você. Aí no oferecimento da Superbet. Você vê que o Vasco da Gama favorito, 1,38, 4,35 empate, 8,10 Portuguesa. Já chega o gigante com o Paulo Henrique, linha de fundo, vem levantamento. Consegue afastar parcialmente. Tira o perigo dali, o Kaique completa. Afastando a zaga da Portuguesa. As odds também agora. Mais odds para você da Betano. 1,38 Vasco, 4 empate, 9,50 Portuguesa. Lembrando sempre para vocês, aposte com responsabilidade, maiores de 18 anos. Jair. O Vasco já vai se espalhando pelo campo de ataque. Vem o Tietê para a finta, falta nele. Tietê que marcou na sua estreia, né? Falha na saída de bola da equipe do Madureira. A bola foi servida. E o Tietê fazendo o seu primeiro gol logo de cara. A equipe do Vasco da Gama, e o Verratti concluiria no finalzinho do jogo, né? O que motivou o comentário de Bruno Petti, o comentário certeiro, que o Verratti é o Messi do jogo aéreo. É por aí. Concordo com o nosso Bruno Petti. Descida outra vez agora pelo lado esquerdo da equipe do Vasco, trabalhada por dentro. Vai se mandando, Jair conseguiu a tabela, recebeu do Coutinho, ajeitou o bolão, olha a chance, a bola batida fraquinha, pegou Bruno! Alex Teixeira chegou já na boa tabela com o Felipe Coutinho. Vamos rever. Ele vem avançando, o Jair serve, o Alex Teixeira bate de pé direito e por muito pouco o Verratti não consegue alcançar para tocar de biquinho. É o Vasco já começando com tudo, se impondo, indo pra cima da Portuguesa, Pet. Pois é, Gui, se você vê esse tipo de jogada, troca de passos por dentro, é exatamente a característica que essa escalação te dá, né? Te proporciona. Tietê tabelando, toca, passa, Coutinho. Você vê que o Alex Teixeira é um jogador que tá aqui agora marcando, ó, lá do lado direito, camisa 90 do Vasco, mas nessa jogada ele tava lá do lado esquerdo. É um time de muita aproximação. Então essas jogadas por dentro a gente vai se acostumar a ver bastante com o Vasco, com essa escalação aí do Caribe. Agora a Portuguesa tenta sair um pouquinho de trás. Só 3 minutos e meio de jogo, né? O Vasco começou com tudo, prensando a Portuguesa no campo de defesa. E agora tenta a resposta. A rubro-verde, a luz, a Portuguesa da Ilha do Governador. Buscando a aproximação, conseguiu dominar, Joãozinho. Na entrada da grande área, tentativa de abertura para o lado esquerdo com o Kaique. Boa interceptação para sair jogando por parte da defesa do Vasco. Aí mais uma vez o domínio de Felipe Coutinho. Já faz a abertura, sai jogando bem Jair. Tá inspirado Jair. Já escapa no primeiro, avança, carregou. Tentou o passe de lado, foi travado. Wellington César chegou para quitar a jogada. Aí o Verratti cai ali longe do lance, né? Fora da bola. Ficou ali na reclamação. O torcedor que estava de olho também fez algum barulho, deu aquele chiado. O jogo segue. Ó, e mais um encontrão ali. E agora a bola vai ser tocada para fora, né? O Paulo Henrique coloca a bola para fora, para que possa ser observada ali a condição do atleta que ficou no chão e toda a irritação do Verratti também com aquele lance anterior. Bom, enquanto o jogo está parado, a gente fala aqui da qualidade, né? Para você que de repente está achando que a sua imagem não está nesse enrosco, se você quiser ver em alta qualidade esse enrosco entre o Ian Carlo e o Verratti e depois essa chegada no Jair, vai ali na engrenagenzinha, você tem que tirar do automático, tá? Vai aparecer na imagem para você, ó. Essa engrenagem está disponível no celular, no tablet, no seu Smart TV, no laptop. Tira do automático, vai no avançado, 1080p 60. Claro que depende também, né, para ficar estável, para ficar legal, sempre da qualidade e da velocidade da sua conexão. Vamos juntos nessa, let's go! 5 da primeira etapa, Vasco e Portuguesa jogando.
essa rodada do Campeonato Carioca, que já teve Volta Redonda e Flamengo duelando ontem. Vitória do Rubro-Negro por 2-0. Hoje, o Maricá e o Sampaio Corrêa ficaram no empate em 2-2. O Maricá segue fazendo uma grande campanha, invicto, 3 vitórias, 2 empates na liderança do campeonato. Madureira e Fluminense ficaram no 0-0 e o Botafogo, agora há pouco, bateu o Bangu por 2-0. Vasco e Portuguesa encerrando os jogos deste domingo. E amanhã, às 6 horas da tarde, Nova Iguaçu e Boa Vista fecham a 5ª rodada do Campeonato Carioca. Você revê o momento do lançamento, parecia ali um pezinho à frente, né? O Verrete foi o que indicou ali a Thaís Marques Fonseca na bandeira. Recomeça a Portuguesa com o Irã. Sai jogando ali com o Ian Carlos, sai jogando com o Irã ali no campo defensivo. A abertura buscava ali pelo lado esquerdo a tentativa do Kaique, consegue recuperar a equipe do Vasco da Gama e esse é João Vitor. Sobe um pouquinho a sua marcação agora a equipe da Portuguesa. O João Vitor é obrigado a recuar e recomeça tudo com Léo Jardim. Lucas Piton. Alguma Portuguesa não vem para ficar recuadinha, pelo menos, né? Nessa fotografia inicial que a gente está conseguindo ver, tentando pressionar, tentando incomodar essa saída Cruz Maltina. Na dividida do Jair, ela sobra para o Tietê, desce para o campo de ataque, falta nele. E aí, ó, paciência zero do Bruno Arleu de Araújo com o antijogo, né? Porque foi aquela falta clássica de quem não quer deixar jogar, né, Pet? Puxão pelos ombros para interromper realmente a descida do Tietê. E o árbitro já vai lá e pune o João Paulo com o primeiro cartão amarelo do jogo. Pet já vai falar porque o Vasco bate rápido, tenta a descida com o Piton. Recomeço com o Jair. Galera, outra vez ficou na bronca com mais um enrosco do Verrete na grande área. Paulo Henrique vai tendo paciência, trocando passes. Esse é o João Vitor. Presença do zagueiro no campo de ataque. Vai ganhar a lateral. O Bruno Arleu de Araújo já deu o recado em relação a antijogo. E agora, vamos ver na atitude dele ali em relação ao Verrete também. Porque 2 lances na grande área com menos de 10 minutos do jogo. E o Verrete já arrumou 2 discussões aí, o Bruno Pet. Pois é, me parece ser ali com o Ian Carlos. Os dois estão pega daqui, abraça dali, puxa de cá, puxa de lá. Numa dessas, assim, o Ian Carlos dessa vez, por exemplo, ele puxou. É que o Verrete também tá puxando. E pra mim, quando os dois jogadores estão um puxando o outro, pra mim não tem que marcar nada. Mas numa dessa aí, o árbitro olha, acha que o puxão do Ian Carlos segurou a camisa um pouquinho mais. Pro árbitro achar um pênalti numa situação dessa, não custa nada, né? Então, assim, o Ian Carlos tem que ficar atento aí, é claro. Tem que marcar de perto o Verrete, principalmente nas jogadas aéreas, é muito forte. Mas tudo tem limite, né? E o Bruno Arleu de Araújo já deu o recado. Com você, Pet, não achei muito inteligente a atitude do Ian Carlos, não devolvendo um puxão dentro da grande área. Olha o Paulo Henrique no cruzamento, buscou o Verrete, conseguiu ajeitar, chegou Jair, na bola ajeitada, tentou por dentro o passe. Ficou o pedido de pênalti, a arbitragem mandou seguir, estava por dentro ali o Piton. Ficou pedindo toque de braço, árbitro em cima do lance mandou seguir, o Vasco vai recomeçar no campo de defesa. Aí o Oliveira com o João Vitor ficou pedindo passe de volta ali no Léo Jardim. João Vitor teve confiança para sair jogando, puxado pelo Lohan. A arbitragem marcou falta. Vamos rever, ó. Como o Piton dá o passe, a bola corre na coxa esquerda do Ian Carlos e depois pega no braço, né, Pet? Pois é, né? E essas situações, esse lance em que pega primeiro numa parte do corpo para depois bater no braço, isso não é considerado pênalti, então eu tô com a arbitragem, para mim, nada a marcar. 9 da primeira etapa em São Januário. Mais uma descida Cruz Maltina, bola trabalhada. A gente percebe, ó, o Felipe Coutinho bem aberto junto à linha lateral. Piton agora há pouco apareceu por dentro. Vamos aos poucos observando, né, as movimentações táticas. Como o Fábio Carilli vai desenhando, posicionando e movimentando a sua equipe dentro de campo. Jair vai aparecendo bastante também com o Danilo Tietê. Sempre esse motorzinho, né? O Danilo das Neves, conhecido como Tietê. Jogador que surgiu para o mundo do futebol. Ficou conhecido naquela campanha de vice-campeonato do Osasco Audax com o Fernando Diniz. Passou por Palmeiras, foi para a Ucrânia, passou também pelo São Paulo, Botafogo e agora no Vasco. Trabalhando de novo na intermediária o Alex Teixeira. De novo com o Paulo Henrique. Tenta a finta o lateral. Boa devolução por dentro. Era o Paulinho tentando a conexão com o Paulo Henrique. Escanteio para a equipe do Vasco. E aí mais reclamação. Agora o Wellington César estava ali conversando com o Bruno Arleu de Araújo. Você revê aí como se enroscou ali para tirar a bola pela linha de fundo. A defesa da Portuguesa. 10 da primeira etapa.
Alex Teixeira, Jair, Verrete, também o João Vitor, todo mundo na grande área. Vem levantamento do Felipe Coutinho para a boca do gol. Lá no alto conseguiu subir e tirar o Ian Carlo. Ainda vai ter rebote, vai sobrar de novo para a equipe do Vasco da Gama. Tranquilidade do Paulinho. Diga, Pet. Tem um detalhe nesse time do Vasco, né, que eu tô achando interessante, que é o seguinte: do meio pra frente, ali Jair, Tietê, Paulinho, Alex Teixeira, Felipe Coutinho e Verrete, todos eles jogam por dentro. Todos no corredor central. Agora o Coutinho tá aparecendo aqui por fora. Vai você. Coutinho carrega, tentou a tabela com o Verrete. Agora o passe ficou meio prensado na própria perna do argentino, né? Que ficou no chão. E na sequência a portuguesa consegue a falta no campo de ataque. Diga, Pet. Só para completar, então assim, são 6 jogadores jogando todos em corredor central. Isso é um dos motivos pelo qual a gente fala da falta que o Vasco sente de ter um atacante de lado, né? Porque os lados do campo ficam muito dependentes dos laterais, do Paulo Henrique pelo lado direito e do Piton pelo lado esquerdo. Uma vez ou outra você vai ver um jogador ali caindo pro lado, como foi agora com o Coutinho, mas não é o padrão. O padrão é esses caras todos se procurando por dentro, tabelinha, trocando passes por dentro, deixando o corredor justamente para os dois laterais. Então, assim, é importante que em algum momento o Vasco tenha outras opções, né, para fazer esse corredor, para jogar pelo lado. Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, o Alex Teixeira, como esses caras trocam muito de posição, eles não têm muita posição fixa, às vezes você vê o Alex Teixeira lá do lado esquerdo. Na hora de recompor, o corredor vai estar só para o Paulo Henrique defender, porque o Alex Teixeira vai ter que voltar, fazer a diagonal toda para vir fechar aqui pelo lado direito. Então pode até aparecer certa fragilidade defensiva. É claro que hoje o contexto é contra a Portuguesa, um contexto de nível competitivo mais baixo. Mas eu acho que quando a gente fala de continuidade de temporada, acho que é importante a diretoria do Vasco ficar de olho nisso aí. Bruno Pet analisando para você aqui na tela do canal Gold. Tem outra falta portuguesa no campo de ataque. Levantamento saiu rasteiro, né? Praticamente aí um levantamento rasteiro. Claro, na brincadeira ali por parte do jogador da Portuguesa. E aí consegue interceptar o Paulo Henrique. É contra-ataque do Vasco. Em alta velocidade já engata a quarta marcha. Foi para cima da marcação. Falta nele ou não? Eu caí na do Bruno Arleu, porque ele colocou o apito na boca, olha lá. O apito tá na boca dele. Ele correu pro lance, eu falei, vai dar falta, né, do João Paulo, que já tem cartão. Ó, vamos rever o lance. O João Paulo dá uma esticadinha ali na perna direita. O Paulo Henrique foi pro chão, do jeito que o Bruno Arleu coloca o apito na boca e corre pro lance, eu achei que ele ia marcar falta. E aí ele faz o sinal ali, claro, de mergulho. Pro Bruno Arleu não teve falta. Pela gravidade ali do que seria, né, essa jogada, pela importância que ela teria, Pet, se marcar dessa falta, poderia até render cartão amarelo. E o João Paulo já tem, Bruno Pet. Pois é, Gui. Pois é, assim, eu confesso que pra mim tem contato, tá? Pra mim é falta. O que eu acho que fez o Bruno Arleu não marcar a falta é que num primeiro momento a minha impressão é que o Paulo Henrique tinha condições de continuar na jogada. Só que quando ele viu que a bola ficou um pouquinho distante, aí ele forçou a queda. Então, assim, pra mim foi falta. Pra mim é indiscutível, foi falta. Seria falta pra cartão, então seria a expulsão do João Paulo. Mas eu acho que por conta dessa pequena forçada de barra, dá pra gente falar assim, do Paulo Henrique, acho que por isso o Bruno Arleu acabou não marcando a falta. E quando o Arthur fica na dúvida, ele começa a procurar outros elementos, né? A reação dos jogadores e tudo mais. De repente isso pode ter pesado mesmo. Boa observação do Bruno Pet. Mais uma descida do Vasco, já se mandando o Tietê trabalhando. Domina agora de Alex Teixeira. Contra a marcação dobrada, puxou por dentro outra vez o Tietê. Mais atrás no Paulinho. Tentou inversão pelo outro lado com o Coutinho. Ainda deu certo, o rebote é da equipe do Vasco. Coutinho tem levantamento. Tranquilo, Bruno, para fazer a defesa. Canal Gold, ao vivo com imagens e grátis. Antes de torcer, a gente confia. Acesse betano.bet.br e abra sua conta. Essas duas equipes se enfrentaram, né, no finalzinho já da fase de classificação do ano passado, no Campeonato Carioca 2024, e o Vasco da Gama, em São Januário, deu show, hein? Principalmente Dimitri Payet. Um gol e mais 2 assistências e ainda a participação no outro tempo do Vasco. 4-0 no ano passado. O Vasco da Gama atropelou a Portuguesa e, aliás, foi o jogo que classificou o Vasco, né? Que iria até a semifinal. E aí acabou eliminado pelo Nova Iguaçu. Todo mundo se lembra daquela grande campanha que fez o Nova Iguaçu na temporada passada, em 2024. Nova Iguaçu conseguiu vencer o Vasco dentro do Maracanã ali com um grande público. E na decisão caiu para o Flamengo. Aí de novo trabalho de passe. Vai avançando a equipe Cruz Maltina com Lucas Piton. Acha bem o Verrete, sai da grande área para fazer o trabalho no corredor o argentino.
Vai ter paciência, vai circular de novo essa bola a equipe do Vasco. João Vitor de longe. E aí a bola muito forte. Vai lá no alto Bruno e fica tranquilo para fazer a defesa mais uma vez. Tentou a ligação direta com o Romarinho, bem para ganhar a defesa Cruz Maltina. E aí o Piton tem liberdade, já se manda, avança de novo. Trabalha com o Paulinho. Coutinho. Você vê que ele tenta arrumar um espaço, né? Pensa até, olha pro gol, pensa em bater. Mas aí tá sempre tudo muito fechado. E agora o Bruno Arleu de Araújo vai parar esse ataque do Vasco. O Paulinho fica desesperado. E o Bruno é bem claro ali na indicação, né, Pet? Choque de cabeça, preocupação com o Romarinho, porque naquela bola que foi lançada, né, pelo goleiro, pelo Bruno, depois de fazer a defesa, o Romarinho no popular foi jantado pelo Lucas Oliveira. Chegou com tudo ali, ganhando na bola, mas o Bruno Arleu ficou preocupado porque o Romarinho ficou indicando alguma coisa ali na cabeça, Pet. Pois é, que eu só acho que ele demorou demais, né? Porque se ele acha que foi algo perigoso, do choque de cabeça, ele demorou muito pra parar o jogo. Podia ter parado antes, né? E aí não teria essa confusão. Quando a arbitragem começa a ficar confusa aqui, os jogadores começam a ficar irritados. O Bruno Arleu precisa ser um pouquinho mais incisivo nas marcações, marcar mais em cima, marcar mais rápido, para não gerar confusão no jogo. E assim, de fato, foi um choque na cabeça, parece que foi uma cotovelada ali do Oliveira, pegou na boca do Romarinho. Mas o Bruno Arleu demorou muito para marcar. Precisa ser um pouquinho mais veloz nas marcações, eu diria, a arbitragem. E o Vasco já estava numa fase de construção do seu ataque, né? Trocando passes. Por isso a indignação do Paulinho, dos outros jogadores e também da torcida Cruz Maltina. Você viu no detalhe ali agora há pouco, Fábio Carilli, treinador de 51 anos, nascido em São Paulo, foi zagueiro, hein? O Fábio Carilli, atuando por vários clubes de São Paulo. Tentou avançar agora no corredor canhoto. O árbitro não marca nada, o Coutinho fica indignado, é só tiro de meta para a equipe da Portuguesa. Carilli jogou, por exemplo, por Corinthians, Portuguesa, Juventus, Sertãozinho, 15 de Jaú. Além, é claro, de outros clubes também pelo Brasil, né? Jogou, por exemplo, no CRB. Se aposentou em 2007 e quase que imediatamente o Fábio Carilli começou a ser auxiliar, né? E aí ele fica quase uma década no Corinthians como auxiliar, chegou a assumir como interino. Em dezembro de 2016 foi efetivado e o resto é história, né? Em pouco menos de um ano e meio, Carilli conquista um bicampeonato estadual e o Campeonato Brasileiro de 2017. Depois iria para o Al-Wehda da Arábia Saudita e aí passou por mais alguns clubes. Chegou a voltar, né, para o Corinthians. Ainda passou por Al-Ittihad, 2 vezes pelo Santos, a última no ano passado. Atlético Paranaense, Bevara em Nagasaki e agora o Vasco da Gama. Além do bicampeonato paulista e o título brasileiro, foi campeão também da Série B no ano passado com o Santos. 18 da primeira etapa. O que era bom ficou ainda melhor. Agora custa apenas 49 centavos para você sonhar alto na Nacional Cap. 50 mil no primeiro prêmio, moto BMW mais T-Cross no segundo e 50 giros de R$1.000. Leia o QR Code na tela, compre o seu título e concorra a mais de 250 mil. Nacional Cap, a vida é um prêmio. Já eu quero perguntar algo relacionado ao Fábio Carilli para o nosso Bruno Pet. Sempre muito antenado, né, nesse mundo de treinadores, no trabalho tático com o grupo, o Pet. Quero que ele dê uma palhinha sobre o Carilli agora no Vasco. Antes vamos ver essa descida do João Vitor. Vai recomeçar de novo com o Lucas Oliveira. Se apresenta ali, já pede para receber dentro do círculo central Jair. Sempre ele baixando, né, aqui entre os zagueiros para iniciar essa descida do Vasco, para começar as jogadas de ataque. Aí o Tietê vai receber no pé do Lucas Oliveira, faz abertura com o João Vitor. Você ouve ali a orientação do Douglas Ferreira, né? Vai pedindo a pressão. A Portuguesa não vai ficar observando o Vasco trocando passes. Já deu para ver aí na postura da visitante de hoje. Aí o Joãozinho recomeçou mais atrás, trabalhando por ali com o Irã. Ô, Pet, o que eu queria te perguntar sobre o Carilli é o seguinte. Nós vimos, né, percebemos uma situação de muita tensão do Carilli no ano passado em Santos. Ele muito questionado em algumas coletivas, começou a ter desgaste até com alguns repórteres. Aí também algumas respostas mais atravessadas. Chegou a falar pressão é no Corinthians, né? O que deixou todo mundo em Santos abismado e assim, nervoso também, né? Porque a rivalidade é considerada muito forte. O santista tem essa rivalidade com o Corinthians. E aí eu quero te perguntar se agora, vamos ver essa descida do Vasco, eu já concluo. A abertura é com o Paulo Henrique na ponta, ele preparou, vem o levantamento para a boca do gol, olha o Ferretti.
chegou a tentar meio ajeitar com o peito o Verratti, a bola não veio a feição para a cabeçada. Ainda o Paulinho, aí insistiu o Vasco no campo de ataque, ele consegue passar do primeiro, chegou duro a marcação do Romarinho, só na bola, segundo o Bruno Abreu. E aí o Paulinho também foi, né? Duro, mas leal na dividida, só na bola, o último toque dele pela linha lateral. Eu tô notando, Pet, eu tô com a impressão que o Fábio Carille tá um Carille light, muito mais leve nas entrevistas nesse começo de ano. Talvez essa situação ruim passada em 2024 tenha feito com que o Carille esteja até apreciando mais essa chance de treinar o Vasco, né? Uma situação diferente, um trabalho no Rio de Janeiro, depois de passar por um ano mais tenso em Santos, ô Pet. Pois é, né? O contexto do Santos, pela primeira vez disputando a segunda divisão nacional, era um contexto bem complexo, né? Bem complicado. E a minha impressão é que não deu muito match, né, do Fábio Carille com o clube, com o Santos. Fez lá o que tinha que fazer, enfim, o Santos subiu, foi campeão da Série B, subiu, voltou para a primeira divisão. Mas foi o que você falou, né? Algumas declarações que não foram das mais felizes, eu diria, do Carille. Enfim, foi muito cobrado, muito... a torcida não curtiu muito. Mas eu acho que no Vasco, assim, quando se fala de pressão, o Vasco é um clube gigante, né? Claro que, assim, o contexto do Vasco hoje é um clube que teve toda aquela questão lá com a 777. O Vasco hoje não é um clube que está sobrando dinheiro, então, assim, até para fazer contratações para ir no mercado é difícil, é complicado, tem que ter muita engenharia financeira e tudo mais. Fala-se que aquele bilionário grego, Evangelos Marinakis, que é dono do Olympiacos, dono também do Nottingham Forest da Inglaterra, tá de olho na compra do Vasco, né? Mas tudo ainda muito informações muito soltas, ainda não tem nada confirmado, nada certo. Mas a verdade é que hoje o contexto do Vasco é de um time que vai brigar ali para tentar ficar na parte de cima de classificação do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E de repente conseguir ir um pouquinho mais longe numa Sul-Americana e tudo mais. Mas é um clube gigante, que tem uma cobrança gigantesca e que vai se cobrar pro Vasco ganhar clássicos e ganhar carioca. Olha a bola recuada, bateu o Bruno em cima do Verratti. Gol! Artilheiro, vale gol de qualquer jeito, vale de peito sem querer também. Na bola recuada pelo Bruno, a pressão conta. O Verratti foi lá para atrapalhar a saída do Bruno, foi peitudo, acreditou, se lançou em frente à bola, ele explodiu no argentino e foi morrer pro fundo do gol. Verratti é bom de cabeça, mas vale também apertar o goleiro e fazer o gol na sorte. O segundo dele no Campeonato Carioca, o primeiro do Cruz Maltino na noite de hoje. Verratti! Jogo recomeçou com a bola recuada para o Bruno. Vacilou, demorou demais, deu tempo do Verratti fechar o espaço. 1 para o Vasco da Gama, 0 para a Portuguesa. Desse jeito também vale, Bruno Pet. O que importa é que a bola tá lá dentro, né? Mas, de fato, uma pichotada gigantesca da defesa da Portuguesa. E eu não vou botar essa só na conta do Bruno Rodrigues, não, tá? O goleiro da Portuguesa. O recuo do Ian Carlos, o passe foi fraco. Então, assim, a bola ficou muito dividida ali pro Bruno Rodrigues com o Verratti. Não chegou a ficar dividida, mas ficou muito perto, né? Permitiu com que o Verratti se aproximasse muito. Pichotada bizonha, o Vasco não tem nada a ver com isso, sai na frente. Tentou a resposta portuguesa com o Anderson Rosa. A finalização que vai parar lá na arquibancada. Linha de fundo, é só tiro de meta. Vasco com esse resultado já vai a 9 pontos. Já entra novamente no G4 do Campeonato Carioca. Vamos com as odds. Aqui na tela do canal Gold para você. 1,10 atualizadas, né? As odds 1,10 com esse gol do Vasco. 9,50 o empate. 35 a odd da Portuguesa. Nessa primeira etapa, 24,5. Já passamos da metade do primeiro tempo. Tá na frente o Trem-Bala da Colina. 1-0 para a equipe do Vasco. Temos odds também, além da Superbet, da Betano. Olha aí, 1,09 Vasco, 7,60 o empate, 35 para a Portuguesa. Aposte sempre com responsabilidade, maiores de 18 anos. Tenta se refazer agora a equipe na Portuguesa. Complicado, né? A gente imagina o trabalho do Douglas Ferreira, né? O treinador tenta armar para enfrentar um time com possibilidades muito maiores técnicas e financeiras.
fora de casa, tenta se segurar no jogo de qualquer maneira e toma um gol. Uma maneira que o torcedor, né, pode até falar, pô, mas é uma maneira boba, mas o mérito do Verratti de apertar o Bruno. Chuta em cima dele, segundo o Pet também tem a culpa não é só do goleiro, né? É a questão, enfim, do recuo. E aí o placar aberto. E agora a gente vai ter aquela parada técnica, né, Pet? 2 minutos que o cronômetro, inclusive, é paralisado. E nós vamos poder bater um papo aqui, falar um pouquinho mais sobre o jogo. Eu quero a sua análise. Essa vitória parcial do Vasco por 1-0, meu amigo Bruno Pet. Que o Vasco começou o jogo muito forte, né? Fez ali os primeiros 10, 15 minutos chegando bastante, muita troca de passos por dentro, que é a característica mesmo que essa escalação vai te proporcionar, com o Paulinho, o Tietê, trocando muito de posição, o próprio Coutinho também, parte da esquerda, mas às vezes ele aparece na direita, o Alex Teixeira parte da direita, mas às vezes aparece por dentro e pelo lado esquerdo, o próprio Jair também iniciando nessas construções, os dois laterais chegando bastante pelos lados do campo, o Piton na esquerda, o Paulo Henrique pela direita. Mas já tinha ali uns 10 minutinhos que o Vasco não estava conseguindo chegar tanto, né? O jogo estava um pouquinho mais equilibrado, a Portuguesa estava conseguindo sustentar um pouquinho mais a posse de bola, até sair essa pichotada bizonha aí da defesa e o Vasco sair na frente. Eu tô muito curioso para entender como é que a Portuguesa vai reagir, né, a esse gol sofrido. Porque a Portuguesa é um time que gosta de ter posse de bola, que gosta de jogar com a bola no pé. E agora perdendo o jogo, vai ter que ir um pouco mais para cima, talvez vai ter que se expor um pouco mais. E aí, vamos ver como é que o Vasco também vai reagir a isso. Tô curioso para entender como é que vai ser essa continuidade. E uma curiosidade, Gui, esse tempo técnico que tem no Carioca, né, tem nos dois tempos, os 25 minutos do primeiro tempo, também do segundo, eu tenho visto muitos jogos no Campeonato Carioca mudando completamente de figura depois desse tempo técnico. Então, assim, tem muitos técnicos que estão conseguindo aproveitar muito bem essa paradinha para conversar com seus jogadores, organizar as coisas e fazer o time melhorar em campo. Eu só ouvi isso em 3 ou 4 jogos, jogos do Botafogo, jogos do Fluminense, jogos também dos times menores, enfim. Esse tempo técnico tem surtido bastante efeito. Vamos ver se esse do jogo de hoje vai fazer alguma diferença para a partida. É algo, inclusive, que a gente pode observar em campeonatos estaduais, de repente testes, né? Falei já sobre o VAR, alguns testes estão sendo feitos no VAR. E essa questão do tempo também não deixa de ser um teste, né? É algo realmente bastante interessante que tem acontecido no Campeonato Carioca. O jogo vai recomeçar, mas vamos aproveitar ainda essa paralisação para falar das redes sociais do canal Gold para você. As redes sociais do Bodinho, sempre nessa arroba que você está vendo aí, arroba canal GoldBR. No Instagram, no Twitter ou X, como você preferir, no Threads e também no TikTok, arroba canal GoldBR. Tem também aí o QR Code para você escanear. Anderson Rosa trabalhando com o João Paulo, consegue fazer o giro, escapou bem da marcação, dá sequência na jogada com o Kaique. O lateral conseguiu chegar ali todo desequilibrado, evitar a saída, mas o Bruno Arleu está dizendo que ele não conseguiu, a bola saiu inteira, apesar do protesto aí do Kaique. É lateral para a equipe do Vasco. E você, Bruno Pet, quem quiser te encontrar no Instagram, faz como? Qual é a arroba, hein, Pet? Arroba o Bruno Pet, que em todas as redes já tá aparecendo aí, Instagram, Twitter, YouTube, vocês vão me encontrar por lá. Arroba o Bruno Pet. Muito bem, eu estou em Gui_Laje, arroba Gui_Laje, o Laje com L-A-G-E. Se quiser seguir a nossa equipe do canal Gold, dar aquela moral, mandar uma mensagem na DM, a gente lê aqui, de repente na segunda etapa. Vamos juntos, let's Gold! 26,5 dessa primeira etapa, o Vasco já na frente, 1-0. Paulo Henrique na cobrança, a bola dividida, sobe ali o Romarinho, dá um toque de cabeça nela, ainda tá viva de novo no campo de defesa vascaíno, Paulo Henrique tocando, o árbitro vai parar para pegar uma falta. E se de um lado tem um enrosco entre o Verratti e o Ian Carlos, o Lohan também tá se enroscando. Agora há pouco era com o Paulo Henrique, agora com o João Vitor. É aquele tipo de centroavante que gosta, e esse é o detalhe, né, muitas vezes foge até para quem está na arquibancada, para quem está no estádio, mas para quem acompanha também por imagens, essa malandragem, né? O detalhe do centroavante não deixando o zagueiro se mexer, jogar, puxando ali pela camisa, né? Por trás, longe também dos olhos do árbitro. O jogo é jogado também nesses detalhes, esses pequenos detalhes dentro de campo. Aí o Tietê, Lohan chegou cometendo a falta. É mais uma que favorece a equipe Cruz Maltina ali no campo de defesa. 27 minutos e meio. Dê o seu like, compartilhe o link da transmissão no seu grupo de resenha. Vamos juntos aqui na tela do canal Gold.
com a transmissão de mais uma partida do Campeonato Carioca. Aí para você na tela, clica no sininho também, de repente você já está inscrito e não clicou no sininho, você recebe uma notificação sempre que estivermos ao vivo. E para quem gosta de futebol ao vivo, canal Gold vai te satisfazer, porque todo dia tem bola rolando. Estaduais, Campeonato Pernambucano, Carioca, Cearense, Potiguar, tem a Bundesliga, tem o Campeonato Saudita, tudo isso você curte aqui na tela do Modinho. Aí o Felipe Coutinho trabalha por dentro outra vez, achando por ali o Paulinho. Paulinho que tem sido alvo de negociações, né, entre o Vasco da Gama e o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Al-Shabaab tem interesse no Leandrinho, no lateral do Vasco. Vamos ver essa chegada, a gente já fala mais. A bola ajeitada, vem o cruzamento. Irã, esperto para rebater e colocar pela linha lateral. E aí o Vasco discutindo de repente com os sauditas, né? Uma negociação por empréstimo. A questão é que a diretoria do Vasco não está muito afim de colocar nem opção, nem obrigação de compra, né? Pro Al-Shabaab adquirir o Leandrinho, mas de repente o Paulinho pode entrar nessa negociação. A FIFA deu razão aí pro Al-Shabaab na disputa em relação ao Paulinho com o Vasco, uma dívida da SAF, né, da 777, de pouco mais de 4 milhões de reais. Essa negociação entre os clubes continua rolando. Aí o Felipe Coutinho, hora aberto, hora centralizado, ele aparece agora aqui na faixa central. A abertura com Paulo Henrique e o recomeço no campo de defesa de novo com o João Vitor. Piton aberto, né? Você vê lá no alto do seu monitor, ó, o Piton estava com os braços abertos, pedindo a bola. Recebe agora do Lucas Oliveira. Tentativa de passe um pouco mais à frente, a bola ajeitada por dentro, tentou o Paulinho, abertura com o Paulo Henrique. Foi bem na interceptação no meio do caminho a defesa da Portuguesa. Aí o Kaique está recebendo aqui, o Verratti vem para pressão, mas já estava caído ali, né? O Wellington César. O jogo vai ser paralisado por observação do volante da Portuguesa. O que era bom ficou ainda melhor. Agora custa apenas 49 centavos para você sonhar alto na Nacional Cup. 50 mil no primeiro prêmio, moto BMW mais T-Cross no segundo e 50 giros de R$1.000. Leia o QR Code na tela, compre o seu título e concorra a mais de 250 mil. Nacional Cup, a vida é um prêmio. Só aí o que aconteceu com o Joãozinho não tem muita solução não, né, Pet? Não tem muito o que fazer, né? Não, né? Não tem, né? Pegou numa região não muito agradável e aí dói, né? Strike, aquele strike clássico. Aí é só apoio moral. Força, Joãozinho, já já melhora. E vem de novo o Cruz Maltino na bola por elevação. Alex Teixeira consegue ganhar o lateral. O Vasco vai permanecer no campo de ataque. Meia hora de jogo. Passou rapidinho o tempo nessa primeira etapa. E o Vasco da Gama na frente, 1-0. Invadindo o G4 do Campeonato Carioca, o Cruz Maltino. Na próxima rodada, o compromisso contra o Maricá. O Vasco, de repente, podendo, confirmando esse resultado, assumir a liderança do Campeonato Carioca. O jogo vai acontecer no dia 29, também conhecido como quarta-feira, 7 horas da tarde, mando do Maricá. Olha o Lohan, sai um pouco ali da posição central, abriu, conseguiu sustentar, protegeu, se enroscou com a marcação do Coutinho. E tem impedimento, né? Lá em cima, ó, lá no alto do seu monitor, a Ana Vitória Ferreira subiu a bandeira, o árbitro está marcando. E mais uma vez está no chão, aí o que está brigando o Lohan, o centroavante da Portuguesa, ele gosta do contato, né? Esse tipo de centroavante. Tá me lembrando, sabe quem, o Pet? Até no aspecto físico, assim. O Leandrão, você lembra do Leandrão? Jogou bastante tempo no Campeonato Carioca, centroavante. Lembro. Grande Leandrão. Foi técnico do Boa Vista por algum tempo, inclusive. O Lohan. Recentemente. Esse jogo físico aí tá me lembrando um pouquinho do Leandrão, mas ele tá realmente procurando o contato o tempo inteiro, né? O Lohan, até agora, só conseguiu arrumar confusão, Pet. A Portuguesa usa muito o Lohan para chegar no campo de ataque, né? Aquele centroavante, como a gente já percebeu, que gosta de fazer o pivô, né? Que gosta de jogar de costas. O Lohan que disputou a Série B pelo Guarani esse ano. E é esse cara que faz o pivô, que faz a parede. Tá tendo um pouquinho de dificuldade, né? O João Vitor e também o Lucas Oliveira estão conseguindo levar vantagem em cima dele até aqui, mas briga dele não tá faltando, pelo menos. Ah, com certeza não. Mais de 127 mil aparelhos conectados. Vamos juntos aqui na tela do canal Gold com 32,5 da primeira etapa. Na frente o Vasco da Gama 1-0. Aí o Kaique para a movimentação.
Vou falar um pouquinho agora do site do Canal Gold, www.canalgold.com.br. Tem aí o QR Code também para facilitar o caminho. Lá você encontra a nossa agenda, as nossas transmissões. É muito legal, né? Porque o Canal Gold transmite vários campeonatos. Às vezes você não tá ligado qual vai ser a transmissão, o horário. Tem dicas de apostas também para você no canalgold.com.br. Cruzamento na área, bola desviada, vai sobrando. Olha a chance ajeitada, batida no João Paulo, vai direto pela linha de fundo. Subiu demais a finalização do camisa 8. É só tiro de meta. Mas olha aí, ó, a Portuguesa com uma primeira finalização no jogo. Não tô lembrado de outra. Levantamento que veio lá do lado esquerdo do Romarinho. E o João Paulo batendo direto pela linha de fundo. A Portuguesa chegou pela primeira vez, Pet. E chegou com perigo, né? Porque o João Paulo estava completamente livre ali dentro da área para finalizar. É que ele pegou mal na bola, a bola subiu muito, mas foi uma boa oportunidade da Portuguesa. A Portuguesa tá começando a subir cada vez mais o bloco de marcação. Olha, a gente tá vendo Vasco batendo o tiro de meta, a Portuguesa tá lá em cima, tá perdendo o jogo, né? E tá pressionando lá em cima e tá conseguindo algumas vezes recuperar essa bola no campo de ataque. Quando recupera, dificulta. Agora, quando o Vasco quebra a marcação, olha lá, fica com espaço para correr. Conseguiu ganhar agora com o Alex Teixeira, tentativa de cruzamento parando na marcação. Ainda o Alex Teixeira pressionou, recuperou, volta no Verrete. Cercado por 3, ele tenta se virar. Ih, rapaz, o Verrete virou uma mochila. Virou uma mochila ali pra cima do Irã. Os dois ficam engalfinhados. Agora é o Verrete, né, que queria ali, de repente, um clima mais amistoso. E o Irã não queria saber de papo, ó. Se atrapalhou, camisa 3 da Portuguesa. E na sequência o Verrete, cercado por marcadores, virou uma mochila pra cima do Irã. Esse termo loucura, hein? Esse termo é usado nas lutas. Ih, rendeu até cartão amarelo, Pet. Esse termo é usado nas lutas, né? Mochilar, porque às vezes um lutador sobe nas costas do outro lá pra tentar um mata-leão. O Verrete mochilou o Irã, ô Pet. Pois é, parecia agora uma luta de MMA, de jiu-jitsu, alguma coisa assim, né? Loucura. Essa briga do Verrete com os zagueiros da Portuguesa. Aliás, os dois centroavantes estão brigando o tempo inteiro com os zagueiros, né? Acho que é um dos pontos aí importantes do jogo que a gente está tendo nesses primeiros 35 minutos. Essa briga aí entre centroavante e zagueiros. Dessa vez aí acabou sobrando um cartãozinho amarelo pro Verrete. Mas, rapaz, tá curioso essa briga aí. É meio chavão falar assim, né? Jogo brigado, mas esse aqui não tem como, né? Tem sido realmente um jogo de muito contato. É o Lohan pra cá, o Verrete pra lá. E foi dessa maneira, né? Com o Verrete apertando a saída, uma bola realmente recuada na fogueira ali pro Bruno. O chute explodindo no peito do Verrete, morrendo no fundo do gol. 1-0 para a equipe do Vasco. Agora, essa inversão do Jair também foi perigosa. Cruzando, né, à frente da grande área. Paulo Henrique conseguiu chegar antes, conseguiu sair jogando na boa. Era o Joãozinho ali na marcação. O Bruno Arleu de Araújo está marcando essa falta a favor do Vasco. Muitas faltas também. O jogo acaba ficando muito picado nessa primeira etapa em São Januário. Aí o João Vitor. Movimenta, sai jogando com o Jair. Já busca abertura. Vem de novo o Vasco para o campo de ataque. Piton. É o Tietê, né? Se movimentando por dentro aqui na faixa central, querendo o passe. Mas o Vasco de novo vai recomeçar no campo defensivo com Lucas Oliveira. Inverte no João Vitor. Vai se mandando agora, conseguiu interceptar no meio do caminho o Joãozinho. É chance de contra-ataque agora para a equipe da Portuguesa. Tentativa de passe do Kaique, achou bem o Romarinho, fugiu legal, Romarinho chegou na linha de fundo, vem cruzamento rasteiro, chega para tirar. Apareceu bem a defesa Cruz Maltina para afastar o Lucas Oliveira. E aí o Paulo Henrique, que categoria para sair jogando. Recebe o Coutinho, a equipe da Portuguesa está avançada, vai ter mais espaço o Vasco para se mandar em contra-ataque. Coutinho, lançou bem o Jair, tá passando o Piton pedindo, o Jair parou, prendeu. Segurou, aliás, era o Paulinho. Segurou Coutinho no Piton. Vem levantamento. A bola para na marcação. Vai continuar no campo de ataque a equipe do Vasco com 37 da primeira etapa. Depois desse lance, quero fazer mais uma pergunta para o Pet. Vasco não está cruzando muita bola, não? Não está apelando muito para essa iniciativa? Vai recuar, vai recomeçar. Você pode falar até agora, ô Pet. Vasco não está apelando muito para essa jogada de cruzamento. Não está conseguindo buscar uma outra alternativa. Quero ouvir o Pet, só ver essa descida agora com o Paulo Henrique. Tabelando, recebendo outra vez por ali
o Alex Teixeira e recomeçando no campo defensivo. Pode falar, Pet. Gui, eu acho que sim, mas eu acho que quando você tem um cara que pega tão bem na bola quanto o Lucas Piton, por exemplo, pelo lado esquerdo. Olha aí. Agora saiu uma boa tabela por dentro, o Coutinho avança, já invadiu a grande área, tentou criar o espaço, pé direito, bateu, golaço, 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 golaço! Gol! Coutinho para ampliar o placar em São Januário. Agora sim, uma jogada para mostrar toda a qualidade individual do camisa 11 do Vasco. Conseguiu tabelar por dentro, que cruzamento que nada. Buscou o espaço, criou no drible, na individualidade, na qualidade de quem é diferente. E aí o pé direito, o pé que balança a rede da Portuguesa em São Januário do Felipe Coutinho, para dar um tapa, para colocar no ângulo esquerdo do Bruno, para fazer o primeiro dele no Campeonato Carioca, o segundo do Cruz Maltino em São Januário. Felipe Coutinho dobra a vantagem do Vasco. 2 para o Gigante da Colina, nada para a Portuguesa. Aí, ó, dá a resposta para o narrador aí, Bruno Pet. Pois é, Gui, eu ia falar justamente isso. O Vasco conseguiu em alguns momentos do jogo fazer essas jogadas por dentro, essas tabelas, principalmente nos primeiros 10 minutos. Já tinha um tempo que não conseguia. Dessa vez conseguiu, a bola parou no pé do Coutinho, que assim, tem muita qualidade, né? O ameaço do Coutinho, num primeiro momento, para matar completamente ali o zagueiro da Portuguesa, me pareceu ter sido o Irã ali, que o Irã dá um bote, não, vou fechar essa finalização. E o Coutinho finge que vai bater, dá mais um tapinha e o Irã ficou para trás. E aí o Coutinho teve todo o espaço para finalizar e mostrar toda a sua qualidade. Eu acho que é isso, cara, assim, o Coutinho ele tem muita qualidade, essa é uma característica muito forte dele, né? Esse chute ali de média distância, de longa distância também. O Vasco precisa usar mais essas tabelas por dentro, porque tem jogadores com qualidade para isso, e esse lance agora não me deixa mentir. Vamos chegando a 40 na primeira etapa, Felipe Coutinho amplia para o Vasco 2-0. Tô vendo a galera aqui no chat, a barreira vai virar baile, o homem voltou demais, é o Coutinho Prime. O torcedor precisa de 1 segundo para se empolgar, e assim que é legal. Canal Gold ao vivo com imagens e grátis. Antes de torcer, a gente confia. Acesse betano.bet.br e abra sua conta. A participação do Fabiano Silva aqui, o Coutinho. Esse é o lugar dele, ali na esquerda. Jogou assim no Liverpool. Puxando então pro pé direito, Messi Calvo, Coutinho no Prime. Joedson Souza pega a secador. Cleiton Silva faz até uma provocação aqui, né? Arrascaeta não faz isso. 40 do primeiro tempo, 2-0 Vasco. Domínio na intermediária do Romarinho. Tentou o passe por ali, o João Paulo foi travado, voltou no camisa 8. Acabou perdendo, desperdiçando mais uma vez. O Paulinho estava esperto para interceptar no meio do caminho. E aí o Jair com o Tietê. Sai rápido o Vasco, o Verrete já se manda, Coutinho carrega. Tem o Alex Teixeira pelo lado direito. Pelo lado esquerdo passando, pedindo, já recebendo o Paulinho, dominou, tentou pedalar, a bola deu uma escapada, ainda o Coutinho ganhou, voltou no Paulinho, olha a chance, Paulinho cercar por 2, foi na linha de fundo, bateu, cruzado, rasteiro, tira dali o Kaique! E o Bruno consegue fazer a defesa. Vamos rever, ó, jogada do Paulinho levando na linha de fundo, a bola passou pelo goleiro, deu uma sorte. E depois do desvio do Kaique, ela voltou nas mãos do Bruno. Tenta a resposta agora a equipe da Portuguesa. Como o Pet já previa, né? Depois do primeiro gol na parada técnica, a tendência era da Portuguesa tentar se lançar um pouquinho. O jogo acaba abrindo, o Vasco amplia, faz 2-0. Agora fica complicado para visitante, né? Para a Portuguesa. Perdendo por 2-0, vai atrás, tenta a reação, se abre, pode tomar mais ainda. Vem goleada. Tietê tentou o passe na grande área. Alex Teixeira perde a posse. Na sequência atropela. O árbitro para marcar. Falta para a equipe da Portuguesa. Canal Gold ao vivo com imagens e grátis. Na Superbet o jogo é seguro, regulamentado e com um saque garantido. Confia que aqui é super. Jogue agora. Maria Regina Castro também tá nessa. Ó. Coutinho, esse é o seu lugar. A galera tá falando bastante aqui do posicionamento do camisa 11 do Vasco, Pet. Ele tem partido mais do lado esquerdo. Se a gente for olhar aí para como o Vasco está formado
taticamente, é um tripé no meio campo, né? O Jair como primeiro volante, o Tietê e o Paulinho trocando muito de posição, mas um mais pelo lado direito, outro mais pelo lado esquerdo. O Coutinho partindo mais da esquerda, o Alex Teixeira partindo mais para a direita. Só que a minha impressão é que o Carille chegou pro Coutinho e falou: meu amigo, você tem liberdade para você ir para onde você quiser, tá bom? Se você achar que tá com mais espaço do lado de lá, você vai. Se você achar que tá com mais espaço por dentro, você vai também. Então assim, eu já vi o Coutinho jogando em todos os lados do campo. É claro que, até por ele ser destro e ele ter essa característica muito forte de pegar a bola pelo lado esquerdo e puxar para dentro para finalizar, exatamente como foi esse segundo gol do Vasco, faz mais sentido ele tocar mais na bola daquele lado de lá. Mas eu não vejo problema dele circular pelo campo também, até para ludibriar a marcação, trocar de posição, mexer também um pouquinho com o sistema defensivo adversário. Ian avança para a equipe da Portuguesa, acha bem mais à frente o Joãozinho, trabalhando com o Romarinho. Aí foi bem para tomar a frente ali, o Jair bateu a carteira e na sequência errou o passe. Já retoma o João Paulo. Conexão com o Lohan, tem abertura, batida pro gol. Subiu demais, direto pela linha de fundo. Reta final da primeira etapa. Você vê aí no detalhe o Lucas Mota, né? O lateral da Portuguesa que apareceu no campo de ataque para essa finalização. Se eu não estiver enganado aqui nas minhas estatísticas da minha própria cabeça, né? Que eu estou tentando lembrar. Acho que essa foi a segunda finalização da Portuguesa no jogo, a segunda por cima do gol. Teve aquela anterior também com o João Paulo. Aquela perigosa na chegada agora há pouco da Portuguesa. Aí o Vasco saindo, trocando passes dentro da sua grande área. Tranquilidade do João Vitor. Tietê vem dar um apoio aqui pelo lado direito. Ele que é volante, já jogou como lateral muitas vezes na sua carreira. Faz abertura no Paulo Henrique, vem levantamento. Muito forte, a bola passa por todo mundo. Aí o Lucas Mota vai recolher, o Piton chega para apertar. Consegue tirar dali o lateral da Portuguesa, encontra bem agora o Joãozinho. Foi bem o Joãozinho, escapou de dois a marcação. Conduz a equipe da Portuguesa para o campo de ataque, sustenta, protege bem. O que o árbitro vai marcar? Falta do Felipe Coutinho, ele vai marcar? Diga, Pet! Essa marcação em bloco alto da Portuguesa tá muito descompactada, né? Tá me chamando muita atenção. Nessa última jogada agora, o Tietê, ele recebeu o passe com certa liberdade e ele carregou a bola ali por uns 60 metros sem ser incomodado, né? A linha de defesa, olha aí. Cruzamento para a grande área. Estava atento para tirar o Lucas Oliveira. Vamos só ver o rebote, o Pet já vai concluir. Mais 4 indica a arbitragem, vamos até 49. Domínio do Wellington César, tem um pouquinho de espaço agora. Observe que o Verrete, né? Tá aqui com a sua chuteira verde inconfundível, ajudando na defesa. Mas tá dando um pouquinho de espaço para o Wellington César. Trabalha de novo. Volta recuando no comando de zaga. Pode falar, Pet. Então assim, se a Portuguesa quer marcar alto, marcar em bloco alto, tudo bem. Acho que faz sentido, tá perdendo o jogo, precisa mesmo. Mas precisa ser um pouquinho mais compacto, né? A linha de defesa tem que acompanhar um pouquinho mais a linha de meio campo. E do lado do Vasco, o Vasco tem que aproveitar esse espaço, igual aproveitou com o Tietê ainda agora. Quebrou ali a primeira linha de marcação, a linha dos atacantes, pode correr, meu amigo, que vai ter campo, porque a Portuguesa tá dando espaço. Kaique. O Tietê, ele carregou e o Paulo Henrique estava projetado lá como se fosse um ponta, né? O lateral. Até falei, o Tietê já jogou algumas vezes como lateral, porque foi curioso ele pegando a bola aqui embaixo. Agora conseguiu ganhar o Joãozinho, mandou! Golaço! Gol! Da Portuguesa! Joãozinho para descontar o placar em São Januário com um balaço de pé direito. O pé que balança a rede do Vasco em São Januário e com um desvio amigo, né? A finalização do Joãozinho não ia encontrar o cantinho esquerdo assim do Léo Jardim. Teve desvio no meio do caminho, tá valendo. Foi morrer no fundo do gol, Joãozinho. Primeiro dele no Campeonato Carioca, o primeiro da Portuguesa em São Januário. Diminuindo o placar, 2 Vasco, 1 Portuguesa. Joãozinho marcando e o Bruno Arleu de Araújo apita o final da primeira etapa. Abraço também pro Thales Hatz, que tá falando aqui pra gente, ó. Manda um alô pra minha esposa Stephanie. Diz ser flamenguista, mas de vez em quando canta o hino do Vasco. André Traba, obrigado pela mensagem, André, você tem razão. Eu queria dizer que o Tietê teve participação no gol do Vasco, né? Não marcou realmente na estreia, você tem razão aqui, André Traba. Obrigado pela sua mensagem. E obrigado a todos que estiveram conosco. Vitor Fonseca também mandou mensagem.
Autoriza Bruno Arleu de Araújo. Vambora para os últimos 45 minutos de muita emoção. Que seja uma grande segunda etapa, com gols, com emoção, com bola na rede. Um grande segundo tempo para todos nós. Vasco 2, 1 Portuguesa em São Januário. Já com a primeira descida do Cruz Maltino, tem levantamento do Paulo Henrique para a grande área, muito forte. A busca é sempre pelo Verratti nessa bola aérea, né? E o argentino estava ali orientando, falando, ó, tem que ser desse jeito, cruzamento. Acabou colocando muita força. O Paulo Henrique tá até agora sinalizando ali pro Verratti nesse comecinho de segunda etapa. Tietê saindo jogando com o Paulinho. A bela linha no campo de ataque envolvendo o Felipe Coutinho e o próprio Tietê. Se movimentando, o Jair dando opção. Pegou pesado pra cima do Coutinho agora o Anderson Rosa. E já pinta o cartão amarelo, né? Tinha aquele cartão amarelo no comecinho do jogo do João Paulo. Aí o Verratti foi tomar mais pra frente, depois daquela mochilada que ele deu no Irã. E agora a gente tá vendo, né, por que o Anderson Rosa toma o cartão. Ele bate primeiro na bola, depois atinge o Coutinho. Vamos atualizar as odds? Tá tudo bem já, os dois se cumprimentando. Olha aí a odd do Vasco, como deu uma subidinha também em relação ao gol, né? 1,14, 7,50 empate, 30 a odd da Portuguesa. Quando descia o Vasco da Gama e arruma um escanteio. Essas foram da Superbet, vamos agora com as odds da Betano. Também para você, 1,13, Vasco da Gama, 6,20, empate, 30. A odd da Portuguesa, aposte sempre com responsabilidade, maiores de 18 anos. Aí as opções da Superbet e da Betano para você, as odds atualizadas. Tomando distância, Felipe Coutinho, lá na grande área, Verratti, Lucas Oliveira, Piton, João Vitor, levantamento, bola desviada. Vai direto pela linha de fundo com o último toque da Portuguesa. Novo escanteio para o Vasco permanecer na sua ofensiva. Aí de novo a movimentação do Verratti. Sempre o ponto central de preocupação da defesa. Tem também o João Vitor, que é alto toda a vida. O Lucas Oliveira. O Coutinho capricha. Lá no alto tirou a defesa. Subiu para tocar nela e tirar o perigo. Lohan ali presente na primeira trave, ajudando a defesa da equipe da Portuguesa. De novo o Coutinho. Tá soltando o pé, né? Tá treinando. Como no treinamento. Vai batendo 1, 2, 3, 4. Ó, o Bruno Arleu chega, né? Aquela orientação ali envolvendo o Romarinho, que é o capitão. Tá de olho no contato. Vem levantamento pra grande área. Tentou o Jair. A bola tá viva. Vai o Alex Teixeira. Disputa. E aí, Lohan e o Ian Carlo estão caídos, ó. O 19 e o 5. No detalhe pra você. Foram caindo ali como pinos de boliche, né? Tem até um jogador do Vasco também caído, ó. Primeira dividida envolvendo o Jair e o Ian. Aí a segunda vai ter o Lohan e o Alex Teixeira. E pegou mesmo, hein? É o Alex Teixeira que tá caído pelo lado do Vasco. Ele que se envolveu nessa segunda aí com o Lohan. A primeira envolvendo o Jair. Pegou mais o cotovelo dele ali na cabeça do Ian Carlo. Só comecinho de segunda etapa, 3 minutos. Vitor Fonseca, ó, mandou mensagem aqui dizendo também que está gostando muito da transmissão do Canal Gold, de toda a nossa equipe. A gente agradece a todos que estão dando moral, estão participando, seja no Insta, seja aqui no nosso chat também, ó. Mais de 105 mil aparelhos conectados nesse momento. A Karina Batista, salve pro Luizinho. Evandro Lima está com a gente, o Marcelo Ferreira dizendo Manaus é Vasco. E o Felipe Marvila, Portuguesa vai virar. Tá certo, tá todo mundo deixando a sua mensagem e participando com a gente. Aí o Alex Teixeira vai deixando o gramado e também o Lohan e o Ian Carlo, né? A Portuguesa nesse momento com 8 jogadores de linha. Olha o Galo, que tá o Lohan. Essa dividida. E o Vasco com 9 jogadores de linha antes do recomeço do jogo. Vai pra movimentação o Bruno. Acho que o Alex Teixeira também deve ter saído ali um pouquinho prejudicado, né? 100% Vasco manda um superchat aqui. Ele tá dizendo que o Alex Teixeira é quem está destoando desse time. Acho que ele não tá gostando só do Alex Teixeira, então. Se eu entendi bem a mensagem aqui do 100% Vasco. Quero saber já do Bruno Pet a avaliação dele sobre o experiente atacante. Mais uma vez vestindo a camisa Cruz Maltina. A disputa ali, tentando outra vez o Alex Teixeira. Agora o Romarinho sentindo bastante ali a região posterior da coxa direita. Depois dessa dividida, ó, a gente vê no detalhe, ó. Tostão, Paulistinha, conhecido por vários nomes. A verdade é que ninguém gosta de sentir essa dor.
E aí, ô Pet, que avaliação você faz do Alex Teixeira nesse comecinho de temporada, nesse segundo jogo com o time titular do Vasco? O Pet. Ô Gui, como eu já falei aqui, eu repito, né? Eu acho que essa titularidade do Alex Teixeira é muito por conta dessas faltas de atacantes de lado de campo que o Vasco tá tendo nesse início de temporada, né? Por não ter no elenco e pelos que tem no elenco estarem fora por lesão. Então acho que em algum momento ele vai sair do time, vai você. Chegada do Alex Teixeira, mandou pro gol, Bruno! Finalização rasteirinha no cantinho esquerdo. Caiu bem para fazer a defesa do goleirão. Quer concluir, Pet? A gente tava falando dele, ele falou, eu não tô aparecendo não? Então toma essa finalização aqui pra vocês. mas é isso, assim, é desses jogadores ali do meio pra frente, é o que menos vai aparecer mesmo. Acho que hoje é o que tem menos condições, não diria técnicas, né, mas... Enfim, eu acho que é o que tá mais provável ali de não permanecer na equipe, no time titular, pelo menos, num futuro próximo, né? Quando o Vasco conseguir aí ajeitar o seu elenco. Quando eu falo de participação, é claro, o Verratti, por exemplo, ele participa menos do jogo, mas ele participa fazendo o que ele tem que fazer, que é gol. Em cruzamento para a grande área, tirou de letra o João Vitor. Categoria, teve recurso ali o zagueiro para bater na bola. Não conseguiu evitar a saída pela linha lateral, pela linha de fundo, a equipe Cruz Maltina, é escanteio para a Portuguesa. É a preocupação também do Léo Jardim, ali na meta do Vasco. O Verratti vem para ajudar, né? O centroavante sempre marca a presença ali, ó, pelo menos na primeira trave, para tentar bloquear, ó, exatamente onde ele se posiciona. Junto ao chamado primeiro pau ali, né? Para o cruzamento, para tentar tirar, aproveitando também da sua boa presença no jogo aéreo, da sua boa estatura. Pablo Verratti, capitão da equipe do Vasco da Gama. Se prepara a Portuguesa, vem o levantamento, o Lohan tá lá na grande área esperando, o Irã também. O cruzamento é fechado, subiu para desviar de cabeça. No detalhe para você, o Ian Carlo. É só tiro de meta para a equipe do Vasco. Goods 7 também com a gente. Tá mandando outro que manda superchat. Um abraço pro meu amigo vascaíno Fernando Gil. Com essa vitória, o Vasco está indo a 9 pontos. Está ali se colocando ao lado do Volta Redonda no G4. O Maricá tem 11 pontos, Flamengo 7. E o detalhe para o Vasco é o seguinte, né? A próxima rodada é justamente contra o líder Maricá, né? O jogo na quarta-feira, às 7 horas da noite. E no final de semana, no dia 1º de fevereiro, Vasco recebe o Volta Redonda. Quer dizer, essas duas equipes que estão junto, né, com o Cruz Maltino na classificação, o Maricá à frente e o Volta Redonda com 9 pontos, são os próximos adversários. Antes daquela reta final que vai envolver os clássicos. Pet tá me avisando. Ô Pet, vou mandar pro ar, não tem problema não. Pet tá me avisando aqui no nosso canal interno, ou seja, o nosso WhatsApp, que o Fernando Gil é rubro-negro. Tem canal no YouTube e tudo. E o pessoal então tá tirando a onda aqui, falando que o Fernando Gil é vascaíno. Tá certo. 8 minutos da segunda etapa. Pagou o superchat pra mandar a mensagem pra tirar até uma onda. Tá certo. Tem alguém querendo sacanear o Fernando Gil aí, aparentemente. E o Pombo Obeso manda uma pergunta. Se é proibido... os caras pagam superchat. Se é proibido beber depois de dirigir, porque tem estacionamento em bar. Tá bom, o Pombo Gil. 8:30 do segundo tempo. Vamos pro jogo. Tiro de meta para a equipe da Portuguesa. O goleirão Bruno tomando distância para a cobrança. Você vê no detalhe o Lohan. Tentou participar bastante na primeira etapa. Brigou, né? Abriu nas pontas, lutou. Principalmente ali com o Paulo Henrique no setor direito de defesa do Vasco. E a verdade é que o gol veio no finalzinho da primeira etapa. Teve muita felicidade. O Joãozinho arriscou e a bola desviou no Lucas Oliveira. Tentativa agora era no corredor esquerdo. Conseguiu o desvio. Paulo Henrique. É escanteio para a equipe da Portuguesa. Comecinho de segunda etapa. 9 minutos. O Vasco teve uma sequência de 3 escanteios logo no comecinho desse tempo final. Depois a Portuguesa arrumou o seu escanteio. E a bola parada, a gente sabe, hoje em dia decide muito o jogo. Aí tá tomando distância de novo o João Paulo. Você vê lá na grande área o Lohan praticamente abraçado, né, com o companheiro. Sempre para tentar confundir a defesa, né? Os jogadores ficam juntos e aí no momento da batida, ó, eles vão se espalhar na área do Vasco. Vem o levantamento do João Paulo, ele é fechado na pequena área. Lohan de cabeça, vai direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe da Portuguesa bater. Falei os próximos compromissos do Vasco. Vamos dar uma olhadinha então nos da Portuguesa. Também nessa sequência de campeonato carioca. Vai visitar o Volta Redonda. E aí recebe
Nova Iguaçu e Flamengo. João Vitor. Portuguesa que até começou bem, né? Em 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 6 pontos. Nesse momento estaria posicionada logo ali depois da zona da Taça Rio, né? Na 9ª colocação com 6 pontos. Mas Botafogo, Fluminense, Sampaio Corrêa, que estão entre as equipes da Taça Rio, tem 6 pontos. E o Flamengo, primeiro no G4, né? O 4º colocado, tem 7. A Portuguesa com 6. E faz hoje o seu 3º confronto contra os grandes do Rio. Boa tabela por dentro, João Paulo. Romarinho tentou ajeitar. Arrepia, tira de qualquer maneira o Lucas Piton. Dá um chutão, coloca pela linha lateral. Tem o Flamengo, só ainda pela frente a Portuguesa. De resto, confrontos contra equipes com possibilidades, digamos assim, mais parecidas, né? Com condições parecidas com a da própria Portuguesa. Aí o Ian Carlo avança, escapa do Verrete. Achou um pouquinho mais à frente o autor do gol da Portuguesa, o Joãozinho. De novo no Ian. O lançamento para na marcação do Paulo Henrique. Ele ficou meio apertado, se livrou da bola, né? E aí o Paulo Henrique com o João Vitor saindo jogando. Jair com Paulinho. Piton no corredor. Boa bola por elevação. Enxergou bem o espaço livre, aberto. Acionou. Desce Paulinho. Já passou o Coutinho. Passe do Paulinho é nele. Devolução rasteira. Chegou para cortar a zaga. Primeiro João Paulo no carrinho. Depois o Ian Carlo completando. Aí baixa o Lohan no campo de defesa. Domina para a equipe da Portuguesa. Vai se espalhando, né? O Kaique lá pelo outro lado pedindo essa bola invertida. É justamente no lateral que ela vai. E aí a Portuguesa recomeça tudo no seu campo defensivo. Lucas Mota. Olha como o Vasco, ó, vai cercando. Aos pouquinhos ameaça um bote. Mas a Portuguesa tem a tranquilidade de tocar entre os seus defensores. Esse placar favorável de 2-1 para a equipe do Vasco. Anderson Rosa. Baixa no campo de defesa, busca, trabalha por dentro. Esse é o Wellington César. Buscando o João Paulo. Tem lançamento, a tentativa de inversão. E aí bateu meio torto nela. O Paulinho pela linha lateral. Diga, Pet. Você vê que a Portuguesa ainda continua forçando bastante o jogo pelo lado esquerdo de ataque, né? O lado direito de defesa do Vasco. Justamente que é aquele lado ali do Alex Teixeira. Que, enfim, tá se doando muito, tá recompondo, tá voltando bastante. Mas acaba não tendo o mesmo poder de marcação que tem o outro lado do Vasco, né? Com o Paulinho ou com o Tietê. Então a Portuguesa lá, mais uma vez, continua forçando bastante o jogo por ali. E agora o Irã escapou de um cartão amarelo, né? O árbitro deu uma falta anterior, um toque de braço da equipe do Vasco, senão o Coutinho ia dominar, ia pra dentro e o Irã puxou claramente com as 2 mãos, mas o árbitro parou o jogo antes. Aí o Lucas Mota desce por dentro, trabalhou no Romarinho, olha o passe, vem batida do Anderson Rosa, fora! À direita do gol do Léo Jardim, levando perigo. A Portuguesa tá desde o primeiro tempo finalizando, né? Algumas vezes de fora da área, foi assim no gol do Joãozinho. E agora só acompanhou ali o Léo Jardim. Aí o lance que eu citei, né? Como o Irã com certeza ia levar esse cartão amarelo para parar o contra-ataque, mas antes o Bruno Arleu já tinha determinado o toque de braço. O que era bom ficou ainda melhor. Agora custa apenas 49 centavos para você sonhar alto na Nacional Cap. 50 mil no primeiro prêmio, moto BMW mais T-Cross no segundo e 50 giros de R$1.000. Leia o QR Code na tela, compre o seu título e concorra a mais de 250 mil. Nacional Cap, a vida é um prêmio. Aí o Anderson Rosa, a bola dividida com o Lucas Oliveira, o último toque é da Portuguesa, vai ter manual a equipe do Vasco para bater. 14 da segunda etapa. Lucas Piton vem para a batida. Já acaba desperdiçando a bola, devolvendo de presente, né, para a equipe da Portuguesa. E o recomeço no campo de defesa. Portuguesa que no ano passado ficou na 7ª colocação no Campeonato Carioca, disputou a Taça Rio, caiu na semifinal. Jogou a Copa do Brasil, foi eliminada na segunda fase pelo Cuiabá nos pênaltis. E na Série D conseguiu se classificar no seu grupo, foi bem, avançou no primeiro mata-mata, caiu nas 8ª de final para o Maringá. Lançamento que veio do campo de defesa. João Vitor arrepiando. A bola vai sobrar outra vez ali no campo de ataque para o domínio do Anderson Rosa. E o recomeço com o Ian Carlo. Essas vagas na Copa do Brasil e na Série D, né? Enquanto o árbitro vai parar para pegar a falta do Coutinho e aí o cartão amarelo. Cartão amarelo para o camisa 11 do Vasco por essa falta.
ali em cima do Anderson Rosa. É o 4º cartão do jogo, segundo para o Vasco. 2 também para Portuguesa. Essas vagas na Copa do Brasil, eu dizia, e também na Série D são sempre determinadas pela classificação, né? No Campeonato Estadual tem algumas competições também em paralelo, né? Dependendo do estado, que podem também ajudar nessa classificação para as vagas para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão do futebol nacional. Já o Vasco terminou em 10º lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, vai disputar a Sul-Americana esse ano, além da Copa do Brasil. Anderson Rosa toma distância, a falta é lá de longe, hein? Deve vir cruzamento para a área do Léo Jardim. Vem de pé canhoto, deu uma fatiada para a grande área, bola passando, sobrou ali o cruzamento do Lucas Mota. Léo Jardim lá no alto para fazer a defesa. Parecendo pouco até aqui o goleiro Cruz Maltino, essa aqui é a verdade, né? As finalizações da Portuguesa, embora perigosas, a única que foi no gol acabou com um desvio entrando. E agora a resposta do Vasco. Lançado, Coutinho invadiu a grande área, tentou o cruzamento. A bola muito forte. Passa por todo mundo, cai no Paulo Henrique. Ainda tem domínio do lateral, Verratti lá dentro esperando. Paulo Henrique contra 2. Tenta arrumar o escanteio e consegue. Escanteio pro Vasco da Gama. Eu confesso pra você, Pet, que no momento que eu vi o movimento do Coutinho, até achei que ele tava batendo no gol. Mas quando eu vi o resultado ali, o jeito que a bola foi pra grande área, imaginei que ele tentou cruzar. De toda forma, apareceu isolado nas costas da defesa da Portuguesa o Coutinho, que vai embora agora, hein? Para a entrada do Dimitri Payet com a camisa de número 10. Vai ser a primeira alteração na equipe do Vasco. Vem aí o Payet. Tá saindo também o Alex Teixeira para a entrada do Maxime Domingues. A gente não viu ali no detalhe o suíço, ele vai chegando agora. Então é isso mesmo, vamos ter 3 alterações, né? Vem aí o Maxime Domingues na vaga do Alex Teixeira. E também o Matheus Carvalho vai entrar no lugar do Paulinho com a camisa de número 85. Então Matheus Carvalho, Dimitri Payet e o Maxime Domingues estão saindo. Paulinho, Felipe Coutinho e Alex Teixeira. Bruno Pet. Gui, as trocas assim não mudam nada taticamente no Vasco, mas é o segundo jogo consecutivo em que o Carille tira o Coutinho para colocar o Payet. E num primeiro momento, no primeiro jogo, eu já achei que tinha sido um recado do Carille, de que os dois não devem jogar juntos com muita frequência. E fazendo isso no segundo jogo consecutivo, eu acho que o recado ele fica ainda mais claro, né? É claro que ainda é muito cedo na temporada, mas acho que o Carille tá aos pouquinhos aí mostrando que não acredita muito nos dois jogando juntos, não. E você concorda? Depois do escanteio, o Bruno Pet responde. Vem o Vasco, cobrança de escanteio para a grande área, passa pelo Verratti. Ainda insistiu, tocou lá dentro o Matheus Carvalho. Conseguiu afastar a defesa da Portuguesa e agora é chance de contra-ataque. Anderson Rosa em alta velocidade foi para o chão. O Bruno Arleu, entendido ali um sinal de vantagem, manda o jogo seguir. Olha o Lucas Piton, agora tentou escapar. Vai ficar com o lateral a equipe da Portuguesa. Você concorda com o Fábio Carille? Em condições normais, um ou outro, Pet? Eu acho que depende da titularidade do Verratti. Porque a situação não é só Coutinho e Payet em campo juntos. A situação é Coutinho e Payet com o Verratti. Porque aí são 3 jogadores que não vão te dar ali recomposição defensiva. E aí é muita gente ficando sem marcar, né? Então, assim, eu acho que a situação toda é... Se você colocar Payet e Coutinho, por exemplo, num jogo que você não tem o Verratti tá lesionado e tudo mais, pra eles ficarem lá na frente e os outros ali de trás defendendo pra dar bola pra esses dois lá na frente, Payet e Coutinho, eu acho que pode funcionar, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que a grande questão é o Verratti junto. E assim, eu não acho que ninguém imagina no Verratti perdendo vaga, pelo menos por agora, né? Até porque o Verratti foi artilheiro do Vasco na temporada passada com muitas sobras, né? Foram mais de 20 gols, sendo que o segundo artilheiro do Vasco só fez 7. Então ninguém imagina o Verratti fora e por isso eu acredito que o Carille não vê Payet e Coutinho jogando juntos. Tá explicado. Bruno Pet, comentarista do canal Gold. Eu sou Guilherme Lage, vamos juntos nessa transmissão do Campeonato Carioca. O Vasco fechando esse domingo, esse final de semana, já com 5 jogos, né? Esse é o 5º. Olha aí o pisão que gerou. Pegou a pontinha, né? Pontinha ali do calcanhar do Jair. Acabou atingindo o Wellington César, que ficou no chão, sentindo bastante. Um jogo ontem, né, do Flamengo contra o Volta Redonda. 4 partidas nesse domingão. E amanhã Nova Iguaçu e Boa Vista vão fechar
essa quinta rodada de 11 da primeira fase do Campeonato Carioca aqui na tela do canal Gold. Chegamos a 20 da segunda etapa. Tem falta a equipe da Portuguesa para bater na intermediária ali, tomando distância. O João Paulo vem para a movimentação, camisa 8 é o dono da bola parada, ele levantou, olha o toque de cabeça, fora! Que perigo nessa finalização do Lohan! Os olhos do Léo Jardim dizem tudo, né? Ele deu aquela levantada com o olho, assim como quem diz, essa foi perto, por muito pouco o Lohan não empata o jogo. Canal Gold ao vivo com imagens e grátis. Antes de torcer, a gente confia. Acesse betano.bet.br e abra sua conta. Essa bola parada tá perigosa pro Vasco. Aí o Maxime Domingues tenta a escapada pelo lado direito, a tabela com Paulo Henrique, se manda o suíço, Payet, de letra, de primeira categoria, acionando o Matheus Carvalho. Piton recebe, o Payet passou, pediu, recebeu, ele tentou a devolução de primeira. Conseguiu tirar a defesa da Portuguesa, tem rebote, insiste Jair, ganhou, rolou pro Veguete, tem a chance, girou, bateu, mascado o Veguete. Ate em cima da marcação do Ian Carlo e consegue tirar o perigo dali. O Vasco aperta, retoma, sentiu perigo nessa finalização de cabeça do Lohan. O jogo estava na mão com os 2-0, parecia tranquilo. A Portuguesa diminuiu no finalzinho da primeira etapa, o Pet deu alerta, né? Esse gol em final de primeiro tempo normalmente deixa uma dúvida, um ponto de interrogação. Maxime Domingues buscou a tabela com o Payet e foi desarmado. Aperta por ali o Paulo Henrique, retoma, bate a carteira. Ele mesmo, o lateral se manda. Acionou o Domingues. Erra o passe, o suíço insiste, recupera. Trabalha com o Jair. Passe de lado. Desce e se manda por ali o Lucas Oliveira. O Piton recebe, a marcação do Lucas Mota já aperta. Tem recuo, recomeço com o Lucas Oliveira no campo de defesa. O Maxime Domingues, atleta que nesse ano tinha assim um ponto de interrogação sobre a sua cabeça, né? Tem a situação do Jean David, também o chileno. Vamos ver a descida agora. Cruzamento para a grande área, chega para tirar, bate nela o Ian Carlo. Coloca pela linha de fundo, cede escanteio para a equipe do Vasco da Gama. Ó, era o Payet, aberto lá na ponta, cruzando. E o Ian Carlo rasgando, tocando pela linha de fundo. Cedendo o escanteio para a equipe do Vasco. Payet cruzando e o Paulo Henrique, que é lateral, fechando de carrinho, tentando finalizar na grande área. 22,5. Metade da segunda etapa já se foi. 2 para o Vasco, 1 para a Portuguesa. Verrete na grande área com o Lucas Oliveira. O Jair também marcando presença. O João Vitor se posiciona, é grandalhão. Vem o Payet de pé direito, levanta com curva. Olha o toque de cabeça do Jair. A bola ainda está viva, vai evitar a saída. O Piton retomando, voltando no Tietê. Recuo mais atrás no Matheus Carvalho. Dá aquela fatiada, inverte jogo no Payet. Ficou um pouquinho alta, né, para o francês. Ele tentou evitar a saída. E aí o Lohan rasga. E lança o Joãozinho. Boa cobertura do Matheus Carvalho, aplaudido pela galera. Falava sobre o Maxime Domingues, né? Essa dúvida. As informações do pessoal que cobre o dia a dia do Vasco apontando que o Maxime Domingues tem até um prestígio dentro de São Januário, mas um ponto de interrogação se ele ficaria ou não. João Vitor tentou a finta, se mandou. O árbitro está dizendo que não houve nada, só tiro de meta. Mesma situação também do Jean David, mas segundo essas informações, Pet, o Maxime até com mais prestígio, o Jean David de repente sendo oferecido, podendo ser incluído em alguma negociação, como por exemplo do Brian Rodrigues, né? Jean David, o chileno, tem alguma moral no México e teria sido oferecido aí ao América nessa troca com o uruguaio. São alguns jogadores que o Vasco tem assim como indefinições, verdadeiros pontos de interrogação, pensando no elenco para o restante do ano. Vamos ver o Joãozinho se vai dar contra-ataque, o Pet já fala. Aí o João Paulo, a falta está marcada, strike, hein? Todo mundo pro chão. Algumas questões ainda a serem respondidas dentro do elenco cruzmaltino, né, Pet? Pois é, Gui. O Jean David é um desses jogadores que o Vasco tem, digamos, numa lista de transferências, numa lista de disponíveis para transferência. E aí tá nessa lista o Zé Gabriel, o De Luca, que jogaram os primeiros jogos do Vasco na temporada, né, com um elenco alternativo, o próprio Riquelme, aquele lateral que, enfim, pode jogar de ponta também, bastante ofensivo, o Sforza, argentino, o Capasso, zagueiro também, e nessa lista tá o Jean David. Desses jogadores que estão nessa lista, o Maxime Domingues, teoricamente, pelas informações que saem, ele não está nessa lista de transferíveis.
E aí talvez isso bate muito com o que você falou, né? É o que teoricamente tem um pouquinho mais de prestígio dentre esses jogadores ali que são menos utilizados. Mas o Jean David, dentre os jogadores que estão nessa lista, é o único que está sendo relacionado, né? Então, assim, pode ser que o Vasco, se não conseguir negociá-lo, acabe ficando com ele no elenco. É aquela famosa questão. É um ativo do clube, né? Os jogadores têm um valor atrelado aos direitos dele. É complicado você abrir mão assim. E o Maxime Domingues acabou, enquanto o Pet falava, né, errando mais um passe. A galera ficou um pouquinho na bronca. Mais um, pode ser um peso na palavra aqui do narrador. Errou o passe, a galera deu uma chiada. Olha o lançamento ali na ponta, buscando o Lucas Mota. Recua mais atrás no Romarinho. Ele avança, encara o Matheus Carvalho. Passe, olha o Verrete. Que dedicação defensiva do centroavante. 36 anos. Voltando para o campo de defesa, dando no carrinho, desarmando. E na sequência o árbitro vai pegar uma falta que favorece o Vasco no seu campo de defesa. E a parada técnica, né? Vamos agora com 25 minutos. Está indicando ali o Bruno Arleu para a parada técnica, 2 minutos para os jogadores conversarem com as comissões técnicas. Eu aproveito então para anunciar o seguinte: WhatsApp do Bodinho. Nós temos o nosso canal no WhatsApp, canal Gols do Bodinho. O QR Code aí para você escanear é um atalho para de repente você entrar no grupo. Por que é legal você estar nesse WhatsApp? Porque você vai receber GIFs dos gols de todos os jogos que o canal Gold transmite. Por exemplo, tem GIF do gol do Verrete lá. Verrete apertou o goleiro Bruno, o recuo não foi lá muito amigo. O Bruno chutou no peito do Verrete, a bola morreu no fundo do gol. Você não viu o golaço do Coutinho na primeira etapa? Tá lá. Gols do Bodinho, o nosso canal no WhatsApp. Fala com a gente em mais essa iniciativa do canal Gold. Vamos aproveitar a parada para falar também que nós estamos no Instagram, no TikTok, no Twitter ou X, no Threads, sempre em @canalGoldBR, em todas as redes, tá? Tá aí o QR Code para você escanear também como um atalho. O Bruno Pet, é isso, o Pet, é o seu Instagram? É isso, Gui. @o Bruno Pet, Instagram, Twitter, em todas as redes. Olha aí no detalhe para você, nosso Bruno Pet, que hoje, o Bruno.pet, né? O Pet que hoje está lutando aí contra, podemos dizer, uma gripe. Meu amigo Pet, fiquei sabendo, mas ele tá firme aqui na nossa transmissão. É isso aí, Pet. A gente toma um reforço, uma vitamina C e vai pro trabalho. Eu estou em @Gui_Laje, o Laje é com G-E. Faz parte. O Vinícius Gomes, ó, a galera, Pet, não tá lá, assim, ó, muito feliz aqui com o Maxime Domingues, tá? As mensagens que eu tô aqui pegando, assim, a gente tem 132 mil aparelhos conectados, né, simultaneamente. Então, eu tô só pegando uma geral, já leio algumas mensagens. Antes, vamos ficar atento aqui às alterações. O Anderson Rosa tá saindo para a entrada do camisa número 18, a gente já atualiza. O 21 no 8, a segunda alteração. E também vamos ter a entrada do camisa número 2 no lugar do Kaique, né? Com a 15. O 2 é o Joasi. É isso, né? Joasi com a número 2. Com a número 21, o William. E com a 18, se tiver certa a minha lista aqui, é o Miguel. É isso mesmo, ó. Joasi com a 2, 18, Miguel. 21, William. Foram embora o Kaique Silva, o Anderson Rosa e o João Paulo na equipe da Portuguesa. Os dois treinadores mexendo, famoso por atacado, de uma vez só, saindo 3. A Portuguesa usando o mesmo recurso da equipe do Vasco, hein, Bruno Pet? Pois é, Gui, são trocas assim que deixam o time um pouco mais ofensivos, né? Porque o Anderson Rosa é um meio-campista, né? Um meia, sai para entrada do Miguel, que é um atacante. O William é um meia também e entra no lugar de um volante, que é o João Paulo. E o Joasi, camisa número 2, é um lateral direito, que muitas vezes joga de ponta direita também, um lateral muito ofensivo. E teoricamente ele entrou no lugar do lateral esquerdo. E aí eu não sei se é ele mesmo que vai fazer lá a lateral esquerda ou se vai ter alguém para fazer aquela função. Vamos ver, vamos ficar de olho, já a gente informa. E o Verrete agora agarrado, falta nele, pinta mais um cartão amarelo para a equipe da Portuguesa. A reclamação dos jogadores do Vasco, de repente querendo para o Irã alguma coisa além do cartão amarelo, né? Olha como o Verrete ia escapar. E aí o Irã claramente faz a falta, né? O Irã não tá nem discutindo isso com o árbitro. A reclamação, a bronca era com os companheiros. Ele agarra ali pela axila, pelo ombro. Aí o cartão amarelo para o camisa número 3 da equipe da Portuguesa.
27 minutos da segunda etapa. Recomeço do Vasco com Jair. Enquanto ficar esse placar de 2-1, fica um clima tenso no ar, né? O torcedor, claro, quer logo a confirmação dos 3 pontos, quer de repente o terceiro gol, para ficar mais tranquilo, para soltar a voz, fazer a festa em São Januário. E a Portuguesa já ameaçou em bola parada, já chegou com perigo e acaba de fazer 3 mexidas. Você viu no detalhe ali o Miguel, né? Que é um desses que acabou de entrar no lugar do Anderson Rosa. Bola invertida, encontrando o Lucas Piton. Dominou legal, achou espaço, pé direito, bateu! Bruno! Faz bem a defesa, o goleirão da Portuguesa. Olha aí o Piton mostrando. Que papo é esse, né? De lateral esquerdo que não tem pé direito. Em Manaus ele teve uma chance numa bola que veio pelo alto. Acabou batendo meio torto. Não mostrou lá muita intimidade com o pé direito. Agora teve até a confiança para puxar pro pé que não é o bom. E finalizar ali, ó. Vamos ver, vamos rever. Ele puxa pro pé direito e bate. E até tinha endereço. Não saiu com tanta força. Facilitou um pouquinho pro Bruno buscar e fazer a defesa. Jair. Você viu ali, ouviu, né? O Carille no detalhe chamando, orientando alguma coisa em relação ao Lucas Piton, que tá bem aberto aqui, né? O Jair vem fazer a função de ficar como se fosse um lateral na saída e o Piton projetado. Abertura agora no João Vitor, o Tietê por dentro. O zagueiro já faz o passe um pouquinho mais à frente, buscava o Paulo Henrique, tentou a finta e acabou desarmado. Aí o William. Recomeço no campo de defesa, a Portuguesa de pé em pé, vai trocando passes rápidos, consegue sair da pressão. E aí no momento do passe do Miguel, o Vasco consegue interceptar para sair jogando. Matheus Carvalho, boa solução, estava apertado, cercado por um monte de gente de vinho. Saiu legal na moral, diga Pet. Só a título de informação, né? Eu falei da entrada do Joás, que é lateral direito de origem, entrou no lugar do lateral esquerdo. O Joás entrou de lateral direito mesmo, camisa número 2 está aqui pelo lado direito. Quem trocou de lado foi o Lucas Mota, que é lateral direito também, mas agora está jogando lá de lateral esquerdo. Perfeito. Aí o Bruno Pet, sempre atento, observando e trazendo as informações pra gente. Lucas Oliveira. Uma tônica do Vasco nessa janela de contratações, né? Foi buscar zagueiros. Além do Lucas Oliveira, chegou o Maurício. Olha, Léo Jardim demorou para bater nessa bola, quase chegou por ali o Lohan. E na sequência o Piton atropelado. Lembrei do Muralha. Para quem não viu, Muralha hoje, Muralha aprontou em Mirassol e Portuguesa pelo Campeonato Paulista. Foi tentar sair jogando e foi desarmado e a Portuguesa marcou um gol. O Vasco nessa janela buscou muitos zagueiros, né? Além do Lucas Oliveira, que tem sido titular, foi pelo menos nesses 2 jogos, né? Em Manaus, no meio de semana, na quinta-feira e hoje. Buscou também o Maurício Lemos, o Pet falou no início da transmissão, ainda está se condicionando, o uruguaio que jogou 2 temporadas pelo Vasco da Gama. E o Lucas Freitas, que estava no Juventude, zagueiro revelado pelo Palmeiras. Foram 5 contratações, além desses 3, o Tietê e o Daniel Fusato, né? O goleiro, outro revelado pelo Palmeiras. E está no banco de reservas. Apareceu como prioridade essa posição para o Vasco nessa janela. Aí a falta do Jair no Joãozinho. Precisava mesmo, Pet, buscar essa quantidade grande de zagueiros o Vasco? O Vasco reformulou completamente, né? Porque tinha Maicon e Léo como sua dupla titular, basicamente, ao longo do ano. Os 2 foram embora, né? O Léo para o Atlético Paranaense e o Maicon para o Curitiba. E o Vasco decidiu reformular. Realmente o Vasco teve muitos problemas com seus zagueiros no ano passado, né? Então acho que fazia muito sentido. O detalhe sobre o Maurício Lemos, já a gente fala sobre a substituição na Portuguesa. Eu acho que o Maurício Lemos tem condições para chegar e ser titular desse time. E aí no lugar do Lucas Oliveira. E eu falo isso porque eu gosto muito do João Vitor. O João Vitor que também chegou no ano passado, mas não conseguiu ter sequência, né? Não fez bons jogos também. Mas acho que essa temporada pode ser a temporada de afirmação dele. E aí eu imagino uma dupla de zaga titular, pelo menos no papel, Maurício Lemos e João Vitor. É claro que tudo é resolvido dentro de campo. Mas, no papel, imagino que o Maurício Lemos tenha espaço aí no futuro. Mudou a Portuguesa, Rafael Silva com a 9. Apintando no lugar do Lohan. E desce o Vasco para o campo de ataque. Se mandou Tietê, abriu no Verrete. Devolução para o Tietê. Forte demais. Vai ficar só com um tiro de meta a equipe da Portuguesa. O que era bom ficou ainda melhor. Agora custa apenas 49 centavos para você sonhar alto na Nacional Cap. 50 mil no primeiro prêmio, moto BMW mais T-Cross no segundo e 50 giros de R$1.000. Leia o QR Code na tela, compre o seu título e concorra a mais de 250 mil. Nacional Cap, a vida é um prêmio.
Mais de 137 mil aparelhos conectados com a gente. Agradecemos a audiência de todos. Muita gente hoje. Ô, Guia. Conferindo o Vascão aqui na tela do Canal Gol, Tipete. Eu imagino que muitos torcedores do Vasco que estão acompanhando a gente agora na transmissão estejam se perguntando se o Rafael Silva, que acabou de entrar, é aquele. E é sim, é aquele que jogou no Vasco entre 2014 e 2015, fez gol em final de Campeonato Carioca contra o Botafogo, fez um gol contra o Flamengo que eliminou o rival na Copa do Brasil. Enfim, teve uma passagem ali importante no Vasco, depois acabou indo para o Cruzeiro, não conseguiu se firmar e foi perdendo um pouquinho de espaço na carreira, mas é aquele mesmo, tá? É a primeira partida dele no Campeonato Carioca pela Portuguesa. 34 anos, é um jogador bastante experiente, né? Passou também pelo Ituano, Red Bull, Bragantino, Figueirense, enfim. É um currículo pra lá de extenso do Rafael Silva, que pintou agora no lugar do Lohan. Enquanto a gente revê aí mais uma falta no Verratti. 33 da segunda etapa. E o Vasco vai mexer. Vem aí o Hugo Moura com a camisa número 25 no lugar do Tietê. Hugo Moura é um volante mais, entre aspas, pesado. É um cara de mais marcação que o Tietê. O que pretende o Carille com essa alteração, Pet? É um cara de mais marcação, né? Vai dar uma fechada um pouco mais no meio. O Hugo Moura é um jogador que está com bastante prestígio na torcida do Vasco, né? Porque ele terminou o ano bem, ano passado. Ele e o Matheus Carvalho também, que entrou um pouquinho antes, né? A camisa número 85. Inclusive o Carille está começando aí com Jair, Paulinho e Tietê, como tripé de meio campo, mas o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, todos os dois brigam forte por vaga nesse meio campo, porque pelo menos se eles conseguirem continuar em 2025 com o mesmo nível de atuação que eles tiveram em 2024, vai ser uma briga boa aí nessa volância do Vasco. Dando uma passadinha aqui no nosso chat, o Gabriel Pereira talvez esteja com um ponto no ouvido do Carille, hein? Porque ele falou aqui há instantes atrás. Tá na hora de tirar o Tietê para ele descansar. O Carille te ouviu, Gabriel. Heriberto Fernandes assistindo o meu Vascão no Gold, direto de Petrolina, sertão de Pernambuco. Legal, Heriberto. Valeu pela participação, pela mensagem. Aí o Matheus Carvalho de novo desarmando. O recomeço mais atrás com o Piton. Olha como a Portuguesa agora sobe a sua marcação. Ficou apertado para o Lucas Oliveira, foi desarmado. O Rafael Silva recomeçou. Difícil com essa. Carregou, Joás e tentou o cruzamento. Lucas Oliveira para desarmar. Consegue colocar pela linha lateral ali o zagueirão. Aqui desde as 7 da noite. 34,5. Aí, Momo, agora é só roupa larga pra ninguém notar que eu tô malhando, entendeu? Vai ser um mistério. Lateral para a equipe da Portuguesa. Tomando distância para a movimentação, Joás. E aí a gente tá vendo no detalhe agora o Ian Carlo. Tá caído aí, camisa número 5. Ainda pode fazer uma alteração o Douglas Ferreira. E é o que ele vai fazer agora, né? Tá indo embora aí o zagueirão com a camisa número 5. Vem o camisa 30, Cleiton, pro lugar do Ian. A última alteração na equipe da Portuguesa. Tomando distância, Joasi. Já tá indicando que vai mandar aquele lateral direto na grande área. É o que ele faz. Subiu para disputar por ali o Rafael Silva, tem rebote, o próprio Joás toca. Vai ajudando a defesa. E aí na sequência o recomeço da equipe da Portuguesa. Passe errado, vai ficar tranquilo para o Paulo Henrique na grande área afastar. Ainda tem rebote outra vez da equipe do Vasco. Trabalhando na intermediária. De novo Jair. Recomeço com o Hugo Moura e aí a tranquilidade para o João Vitor. Sai jogando com o Lucas Oliveira. 36. Maxime Domingues. Esse aí no detalhe é o Paulo Henrique. Fica aquele clima, né, no estádio. Falei sobre isso agora há pouco. Torcedor, claro, apoia, canta, mas ainda aquele clima de indefinição, né? Depois do 2-0, torcedor explodiu, estava apoiando bastante. O golzinho no final da primeira etapa deixou tudo em aberto e mais tenso nesse jogo. Boa inversão do Hugo Moura no pé do Piton. Já domina, coloca no gramado, arredondou, afunilou, trouxe por dentro. Recomeço mais atrás. De novo do Hugo Moura. Inverteu agora no Payet. De primeira, Paulo Henrique. Boa troca de passes. Olha o Vasco chegando. Paulo Henrique recebeu. O Verratti está pedindo. Ele bateu direto. Gol! Do Vasco!
o placar em São Januário. Foram dando espaço, foram ficando preocupados com o Verratti na grande área. Paulo Henrique finalizando de canhota. O pé canhoto que balança a rede da Portuguesa em São Januário. Vale sim finalização de pé trocado de lateral. Agora há pouco o Piton tentou. E agora Paulo Henrique faz o terceiro do Vasco da Gama, invadiu a área, galera preocupada com o Verratti, ele mandou cruzado direto no cantinho direito do Bruno. É o terceiro do Gigante da Colina, para praticamente definir o marcador, deixar o Vasco muito perto da vitória. Paulo Henrique, 3 Vasco, 1 Portuguesa. Surpreendeu todo mundo o Paulo Henrique com essa finalização de canhota, Bruno Petti. Pois é, Gui, a Portuguesa foi indo cada vez mais pro ataque, foi se expondo cada vez mais, né? A última substituição do Douglas Ferreira, por exemplo, foi tirar um zagueiro e colocar um meia, tirou o Ian Carlo e colocou o Cleiton, e o time ficou muito exposto, né? Mas assim, o Paulo Henrique, ele tá muito bem no jogo, e desde que entrou o Payet, ele muitas vezes tem caído mais por dentro, e aí, consequentemente, tem pisado mais na área, né? Já tinha tido uma jogada muito parecida com essa do Payet aberto e do Paulo Henrique caindo um pouco por dentro, pisando na área. Dessa vez ele fez isso, conseguiu receber e finalizou muito bem e fez o gol dele. Boa partida aí do lateral direito do Vasco. 3-1 Vasco. E agora com muito espaço pode de repente buscar a goleada. Verratti tentou o passe por dentro. Conseguiu desarmar a defesa da Portuguesa. Era o Maxime Domingues que estava passando por ali. E agora a arbitragem está parando para marcar a falta a favor da Portuguesa. Olha o Ralf Emiliano comemorando aqui. Assistência do suíço. Botou até a bandeirinha da Suíça. Destacando aí a participação do Maxime Domingues nesse lance do gol. 39. Bola invertida, vai descendo de novo o Joasi. Aparecendo bastante nessa reta final de jogo lateral. Acabou de entrar, né, na equipe da Portuguesa. Com gás, o Joasi. Esse que dominou foi o autor do gol da Lusa, o Joãozinho. Voltando no Joasi. Joãozinho dá uma opção de apoio. Ele prefere recomeçar tudo lá atrás do campo de defesa. Domínio por ali do Wellington César, né? Está posicionado como zagueiro agora o camisa número 17. Volante da equipe da Portuguesa. Vem o Maxime Domingues. Para bater a carteira ele está jogando por ali com o Hugo Moura. Está cercado por 2. Foi bem também o Hugo Moura. Achou legal a solução no Paulo Henrique. Esse passe ficou mais apertado no Payet. Ele perde a dividida. O William ganha. Recomeço mais atrás. Aí vai descendo de novo o Joasi. A intermediária apontou, ameaçou cruzar. De novo no Joasi. Agora sim vem levantamento para a grande área. Hugo Moura de cabeça. Entrou participando o Hugo Moura no campo inteiro, hein? E agora o Payet consegue ganhar para a equipe do Vasco. Foge da marcação do Cleiton. Tomou lá um encontrão o Payet. Mas conseguiu se livrar da bola antes e o Vasco vai ter tranquilidade. Ia ter tranquilidade, né? Quase que o Léo Jardim bota uma emoção aí. Pegou meio errado na bola, deu sorte que ela caiu nos pés do Jair. De novo o Hugo Moura. 40,5 da segunda etapa. Não falei, ó. Agora o torcedor do Vasco canta mais tranquilo. Faz a festa em São Januário. Tá muito perto, mais uma vitória segunda do Vasco nesse campeonato carioca. 3 empates nas 3 primeiras rodadas, usando um time alternativo. Agora vai vencendo a segunda seguida. Com o time titular e o Hugo Moura recebe, vem cruzamento, Verratti! Tem que ter o dele! Gol! Do Vasco! Verratti para completar a festa em São Januário, aparecendo na grande área no habitat natural, onde ele manda e impera em São Januário. E hoje não foi de cabeça não, foi com o pé canhoto, o pé que balança a rede da Portuguesa, fechando de carrinho, tocando de primeira pro fundo do gol do Bruno, completando um belo cruzamento do Hugo Moura que entrou bem demais. Verratti, o terceiro dele no campeonato carioca, o quarto do Vasco, para transformar em goleada a vitória Cruz Maltina. Verratti, toca no Verratti que é gol. 4 Vasco, 1 Portuguesa, Bruno Petti. Pois é, né? E vai sair agora de campo o Verratti nos braços da galera para a entrada do Bruno Lopes.
tem a movimentação do Verratti nesse gol me chama muita atenção pelo seguinte: na hora que ele explode para fazer o movimento para atacar a área, ele vai na direção como se ele fosse atacar as costas do zagueiro. Só que no meio desse movimento ele faz a curva e muda a direção para atacar a frente do zagueiro. E aí o zagueiro não consegue acompanhar esse movimento do Verratti. E é isso que dá ao Verratti o espaço que ele precisava para conseguir receber o cruzamento e finalizar. Assim, é o que a gente fala, né? Não é um jogador que vai participar muito do jogo, que vai, enfim, trocar passes, que vai sair da área. Mas, meu amigo, faz gol. E é isso que o torcedor do Vasco está esperando dele. E o Vasco tá com moral agora, já recuperou, vem levantamento, olha o toque de cabeça, Maxime Domingues ajeitou. Lá dentro tem domínio, outra vez o tiro, a batida em cima da marcação. Era na primeira participação, acabou de entrar a tentativa de finalização do Bruno Lopes. Entrando na vaga do Verratti. Você viu no detalhe, Canal Gold ao vivo com imagens e grátis. Na Superbet, o jogo é seguro, regulamentado e com um saque garantido. Confia que aqui é super. Jogue agora. Faz a festa o torcedor do Gigante da Colina em São Januário. Goleada Cruz Maltina para fechar com chave de ouro o final de semana de Campeonato Carioca. 4 Vasco, 1 para a Portuguesa. Joãozinho ainda tenta a resposta. Romarinho. O passe de lado, encontrando por ali o Cleiton. E o recuo, recomeço no campo de defesa. O Pet falou que o Hugo Moura anda com moral, terminou bem o ano passado, tá de bem com o torcedor vascaíno. Belo cruzamento, bela assistência do Hugo Moura. Para um volante abrir na ponta e achar esse cruzamento, tá bom, hein, Pet? E numa característica que nem é tanta dele, né? Ele é mais aquele primeiro volante, mas eu tô achando curioso que é o segundo jogo que ele entra com o Carille, em que ele fica como um segundo homem ali e o Jair permanece como um primeiro volante, né? E ele vai ter mais, digamos, liberdade para fazer essas infiltrações. Mais Vasco, Piton, achou o Payet. Tentou um passe, né? Não foi nem um cruzamento, ele tentou um passe ali, rasteiro para a grande área. Pro Bruno Lopes. Saiu tranquilo do gol, o Xará, o Bruno para fazer a defesa. E agora o Joasi claramente puxado. Teve um rapaz aqui, chat, vou precisar da ajuda de vocês. Ele mandou com o nick, ele mandou com esse nick aqui de uma loja de celulares, né? E aí ele não fala o nome dele, aí também é fácil dar esse golpe aqui, hein, meu amigo? Só o final do nick é Recovery, né? O Vasco, se o Vasco ganhar, eu peço a Heloísa Marcarini em casamento. Alô, Heloísa Marcarini, ou alguém aí dos 135 mil aparelhos que estão conectados com a gente nesse momento. Alguém deve conhecer aí a Heloísa Marcarini. Avisa que vai ter pedido de casamento, hein? Agora não é mais surpresa. Ele condicionou a vitória do Vasco, 45 do segundo tempo, 4-1. Ele mandou antes do 4º gol, né? Pode pedir, amigão. Mas sem mandar o nome também é mais fácil, né? Mais 3, vamos até 48. Vamos aos próximos jogos do Canal Gold na tela para você. Nova Iguaçu e Boa Vista, amanhã às 6 horas da noite é o jogo que fecha a 5ª rodada do Campeonato Carioca. Tem mais? A nossa Luana Santala hoje na minha direção de transmissão. Al-Qadsiya e Al-Hilal pela Liga Saudita e Fortaleza e Cariri pelo Campeonato Cearense. Serão jogos desta segunda-feira. Muito obrigado à minha coordenadora de transmissão, grande Luana. Olha o Payet. Estava apertado ali no campo de defesa, o recomeço com o Matheus Carvalho. Na sequência, a bola desviada. Agora tudo é festa em São Januário. 4-1, goleada do Cruz Maltino. Lançado, Joãozinho conseguiu alcançar, evitou a saída. Rolou, Romarinho ajeitou, vem, batida pro gol. Léo Jardim. Em 2 tempos para fazer a defesa. Vai poder chegar em casa agora e falar o Léo Jardim, né? Fiz uma defesa no jogo. Só tinha ido uma no gol, aquela com desvio no primeiro tempo. Aí a finalização do William. Em 2 tempos ali, o Léo Jardim, a bola deu uma escapada, ele fez a recuperação. 46,5, o Vasco está de volta ao G4 do Campeonato Carioca. A Portuguesa vai continuar lutando nas próximas rodadas, ainda tem condições de classificação. Maxime Domingues, abertura, cruzamento rasteiro do Paulo Henrique, passou pelo Payet. Tentativa era de ajeitar essa bola no francês, né? Se chega limpinha, fica legal para a finalização. Hugo Moura recuperou, Payet.
no Maxime Domingues. O suíço deixou essa bola passar, não tinha ninguém para aproveitar. O Paulo Henrique já correu bastante, né, Maxime? Convenhamos. Aí tentou uma jogada individual ali, saiu com tudo. O Miguel acabou ficando no chão e sem a bola, o camisa 18 da equipe da Portuguesa. 47-15. Vasco chega a 9 pontos. 2 vitórias, 3 empates. O time titular tá 100%, hein? 2 jogos e 2 vitórias. Vasco com 9, o Maricá tem 11, Volta Redonda também com 9, Flamengo 7. Esse é o G4 do Campeonato Carioca. Lembrando que amanhã o Nova Iguaçu entra em campo para enfrentar a equipe do Boa Vista. A gente acabou de anunciar, o Canal Gold transmite esse jogo. Caso o Nova Iguaçu vença, ele vai a 10 pontos, né? E aí ultrapassa o Vasco da Gama. Mas aquilo que a gente já falou, né? O Vasco tem esse confronto aí contra o Maricá na próxima rodada. Apita Bruno Arleu de Araújo. Termina o jogo em São Januário. Goleada Cruz Maltina.